Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de sair. Eu tô trazendo em primeira mão pra vocês mais uma grande derrota do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Tem uma série de investigações que ficaram em aberto, provas, dinheiro devolvido, isso aí eu não vejo o mesmo empenho, como, por exemplo, para revisitar agora um inquérito contra o Bolsonaro. Então, eu não sei as minúcias, tecnicamente, dá tudo correto. Está tudo correto. Agora, para o cidadão comum, fica a percepção de que o Estado é seletivo, né? Algumas investigações sepulta e as outras nunca enterra. A histeria do Alexandre de Moraes, ele acha que Kid Preto deve ser alguma criança vestida de preto, entendeu? Então ele tá com medo que crianças de 15 anos vão realizar um golpe de Estado na casa durante a festa de 15 anos. Esse é o nível da folia. De novo, se Kafka tivesse vivo, ele não poderia escrever um livro sobre o próprio, porque já estaria acontecendo na realidade. Não precisaria de escrever uma obra de ficção como processo. Esse é o drama. Só que, no caso, seria uma obra cômica, né? Se fosse no caso do Brasil. Uma obra tragicômica, aliás, se não envolvesse tantas vidas, assim. Mas, assim, é ridículo isso tudo. Como que a gente pode imaginar que uma festa de 15 anos vai se tornar um convescote político, ou eventualmente um palanque, ou até mesmo uma conspiração contra os poderes da República? É disso que estamos falando? Festa de 15 anos é um dos momentos mais importantes da vida de uma menina no Brasil, e vão acabar com como é que chama? Vão ter que ver os carros, né? Vistoriar os carros, e as meninas também, vestidas de gala, vão ser vistoriadas? É disso que estamos falando? Que nós falávamos, o Gilmar Mendes é uma pessoa agressiva. Todos nós sabemos, todos nós vemos, ele não disfarça isso de ninguém, e além disso, ele é uma pessoa que não suporta que pensem diferente dele. O fato é o seguinte, existe ali uma agressividade muito grande por parte do Gilmar, mas o que me chama a atenção não é nem essa troca de agressões ou farpas, embora o ministro Moraes acredite que liberdade de expressão não é liberdade de agressão e eles vivam se agredindo. O que mostra ou importa aqui é que o Gilmar é a cabeça do STF e o Moraes é a mão do STF. Ai, que susto. É a caneta. A caneta. Um é a cabeça e o outro é a caneta. O Gilmar Mendes é a cabeça do STF e o Moraes é a caneta do STF. E nem um permite que outras cabeças pensem diferente ali dentro, nem outros ministros permitem, nem o Moraes permite que outras canetas existam ali dentro. E esse me parece ser o grande problema. Se a gente tem um ministro que é a cabeça e outro que é a caneta, por que a gente tem 11? Para que a Constituição elegeu 11 para que nós tivéssemos justamente um colegiado? Visões diferentes, divergências que fossem acolhidas pela instituição STF. Mas não, a gente tem ali um autoritarismo total. Um pensa, o outro executa. E ninguém pode pensar minimamente diferente de quem pensa e de quem executa, senão é agredido, como aconteceu com o Fux. O problema do Fux começou no julgamento do Bolsonaro. Claro. É claro, o Fux é uma pessoa hoje que está almejando, imagina só, a independência judicial. A pessoa chega nesse momento da carreira, no último degrau, o degrau sonhado por todo mundo que está no direito de estar no STF, e ele tem que, aos trancos e barrancos, conquistar a possibilidade de pensar sozinho. E nós também fizemos uma universidade em Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não avance com a notificação do ministro Alexandre de Moraes. É a história da República Americana e a história da República Brasileira que nunca teve um episódio como esse. Nunca teve, né? Porque a Procuradoria-Geral recomendou que não avance com a notificação do ministro Alexandre. A gente vai ter então a reunião do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, com o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, no dia seguinte a isso que o Max estava descrevendo, né? Porque a Procuradoria-Geral recomendou ao Superior Tribunal de Justiça, né, que não avance com a notificação do ministro Alexandre de Moraes sobre aquela ação aberta aqui na Flórida, aqui onde estamos, pela rede social Rumble e pelo Trump Media Group, por censura do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, censura direta a cidadãos americanos, a brasileiros residentes nos Estados Unidos, bloqueio direto das plataformas digitais americanas. E em agosto o STJ recebeu esse pedido da Justiça Federal aqui da Flórida para que informasse ao Alexandre de Moraes oficialmente sobre esse processo. E a primeira notificação foi em fevereiro, depois teve uma outra, e a última foi feita em julho, agosto, né?
E agora a PGR deu esse parecer para que não tem que notificar o Alexandre de Moraes coisíssima nenhuma. Esse parecer foi elaborado pelo subprocurador-geral, o Arthur Gueiros, mas claro, como nós falamos aqui, com o aval do Paulo Gonet. Paulo Gonet não está livre nessa mais uma vez, claro que não. E aí, segundo a PGR, né, permitir que a ação estrangeira prossiga violaria a independência do judiciário brasileiro. Eu adoro fazer essa voz, porque é tão ridículo. Pois não cabe ao Brasil notificar um magistrado por decisões tomadas no exercício de sua função. Por essa razão, a PGR defende a ideia de que o STJ não envie a notificação da Justiça da Flórida a Moraes. E aí, o advogado da Rumble e do Trump Media Group, o Martin De Luca, foi mais uma vez às redes sociais e derrubou essa historinha da PGR. Ele escreveu o seguinte: a opinião emitida pela Procuradoria-Geral da República do Brasil ao Superior Tribunal de Justiça é profundamente decepcionante e juridicamente infundada. O processo judicial nos Estados Unidos não busca punir Alexandre de Moraes por seus atos judiciais legítimos no Brasil. Ou não, legítimos ou não. Ele busca proteger os direitos constitucionais dos americanos contra a aplicação extraterritorial de ordens de censura emitidas do exterior. Nenhum princípio de independência judicial confere a qualquer autoridade estrangeira, brasileira ou de outra nacionalidade, o poder de silenciar a liberdade de expressão nos Estados Unidos ou obrigar empresas americanas a violar a primeira emenda. A abordagem da PGR desvia do verdadeiro problema, que é o fato de uma autoridade estrangeira ter tentado estender ilegalmente a censura ao território dos Estados Unidos. A PGR vê algo que não existe. De novo. Então eu espero que o Rubio tenha sido avisado também mais dessa. Eu espero, sinceramente. Não tenho a menor dúvida, pode falar melhor do que não. Eu espero, na verdade, não é nem questão. O Rubio já sabe, o Rubio já vai agir. Eu só fico imaginando se fosse a esquerda no lugar da direita nesse exato momento. Tá? Bem simples. O que estariam fazendo os deputados de esquerda nesse exato momento se um deputado, se um Ernesto Araújo ou o Mourão, como vice-presidente do Bolsonaro na época, né, tivesse de dar explicações ao Biden? O que estariam fazendo os deputados de direita nesse exato momento? O que estariam fazendo as mídias, os influenciadores de esquerda nesse exato momento? E a galera, ainda com frenesi de eleição, querendo se candidatar, querendo ficar bem com o Valdemar da Costa Neto, eles estão perdendo todos os espaços possíveis. Aí o óbvio acontece. Né? Qual é o óbvio? Lacombe, Max, você que está em casa, nossa querida quarta cadeira. Não existe vazio. Alguém preenche. E aí quem está sobressaindo? A galera do Novo. Fala que eu estou mentindo, você que está em casa. Vocês sabem que eu tenho ressalvas com todos os partidos políticos. Eu não tenho nenhuma segurança com partido político, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Eu não defendo republicanos, porque eu sei o Trump enfrenta os republicanos. Então eu não defendo o PL, não defendo o Novo. O Trump só conseguiu vencer, né, entrar ali nos primários. Porque ele peitou os republicanos. Não, porque teve uma divisão nos republicanos. Exatamente. Uma divisão interna. Né? E aí, você observa o que está acontecendo agora. Quem é o deputado que está falando direto? Botando o dedo na ferida? Van Hatten. De qual partido? Novo. E aí o óbvio. Né? Não estou querendo tirar esse mérito do Van Hatten. Mas não seria melhor Van Hatten mais os deputados do PL? Mas o pessoal está preocupado com a eleição. Com aumento de partido. Com não sei o que, com não sei o que lá. Eu não sei com o que esse povo está preocupado, se é só com bolsa. Eu, sinceramente, nem perco meu tempo cogitando sobre isso. Agora, o óbvio do óbvio é só a galera do Novo tá botando o dedo na ferida. Com raríssimas exceções dentro do PL. Eu ainda não vi uma defesa peremptória, firme, enfática, com relação ao trabalho que o Eduardo está fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu ainda não vi. Se vocês estão vendo em casa, eu vou abrir aqui o chat. Peraí. Se vocês estão vendo alguma coisa aí, vocês podem falar. Se eu estou sendo injusto, vocês podem falar. Né? Podem me criticar, por favor. Né? Mas é crítica, não é assim, tá falando merda. Não, eu quero saber qual é a merda que eu tô falando. Não adianta você virar e falar assim, tá falando merda. Não. Diz aí o quê, né? Por favor, me diga. Porque, cara,
um deputado de esquerda agora, nesse exato momento, numa situação contrária, cara, ele estaria aqui junto com o Eduardo Bolsonaro, nem que seja por um dia. Com faixa lá em Washington. Eduardo está certo. Estou com risco de voltar para o Brasil. Senado, deputado, senador, tal. Com faixa, para o mundo ver em inglês. Ou eu estou exagerando? É isso. O que a Jandira fazia quando ela vinha aqui? Agora tá todo mundo... Não passa um Wi-Fi. Jandirão não pisa aqui, mas nem por nada. Vinha aqui, fazia reunião com o Bernie Sanders. Isso na época que o PT estava sendo escorraçado na mídia todos os dias. Aham. Todos os dias. E os caras vieram aqui para defender Lula, cara. Um bandido, cara. E o cara atrás das grades. O cara atrás das O Lula tava atrás das grades. O Boulos saiu em defesa do Lula internacionalmente. A Glaze? Não, a Glaze ainda tem outros meios para poder viajar. O Boulos não. Você entende isso? Quer dizer, a Glaze ainda pode oferecer certos serviços. O Boulos não. Então, assim, se eu tô mentindo. A Glaze é MEI também? Ela é MEI, pô. Entendeu? Então, assim, a Glaze tem algo a oferecer. O quis até Boulos não. oferecer, né? Hã? O Lula quis até oferecer, né? O Lula quis até oferecer os serviços da Glaze lá na negociação com... Inclusive o Gaia venceu Ele ontem, falou né? porque ela é bonita, né? É. Inclusive o Gaia Agora venceu vai ser ontem. mais fácil de fechar acordo. Ele falou Ela é isso. bonita, botei uma mulher bonita. Ele falou A isso. vitória do Gaia ontem foi Agosto. em relação Eu a achei engraçado que o Gaia só tava falando o que o Lula falou e aí processa contra o Gaia. Mas devia processar Não, o mas Lula, então. isso aí me lembra aqueles churrascos lá em Morro Agudo, que o cara fala, pô, tô pegando uma putinha aqui, não sei o quê. Aí no churrasco, e aí, como é que tá aquela puta lá? E, como é que tu fala assim na minha mulher? Entendeu? Isso mesmo. É literalmente É isso isso. mesmo, É aquele isso mesmo. cenário de Morro Agudo, Madureira, Baixada Fluminense, Barra, subúrbio do Essas Rio. situações são sempre delicadas. É, mas o cara vira e fala, pô, tô pegando uma puta aqui, não sei o que lá. Mas Aí vem se- teu amigo, Mas no quando tá a churrasco. galera junto, aí a não galera, pode. aí a galera vai É. rir, a galera vai falar, pô, mas tu mesmo confessou aqui outro dia, para de palhaçada. É aquela situação do cara Acabava que, em um não, segundo, acaba. namoradinha, pegar a namorada. Não, tava, pô, e a fulaninha, não, larguei, que não prestava, não era pra mim. Não, é isso mesmo, não é mó piranha, pô, te traía direto. Deu 2 semanas, o cara tá de novo com a mulher. E aí, como é que fica? Dá ruim. Mas o que o Lula fez com a Glaze foi isso aí. Agora, eu sinceramente tenho dificuldades de entender por que os deputados não entenderam o momento que eles estão vivendo. É a história da República Americana e a história da República Brasileira que nunca teve um episódio como esse. Nunca. Nunca teve. Os caras não entenderam a importância deles nesse momento. A mesquinhez deles. Não tentem medir a burrice desses deputados simplesmente por amor ao dinheiro, tá? Porque se fosse por amor ao dinheiro, eles estariam fazendo o que eu estou falando. Cara, e Entende? presta atenção. Pois é, não, tem isso. Ainda tem isso. Ainda pensando na chave eleitoral, ainda pensando na Sim. chave econômica, Exato. nada faz sentido. É isso que mais me surpreende nessa história toda, é porque não tem lógica. Mas você pensa o seguinte, bastou um deputado federal fazer o que deveria ter feito. E olha a situação que está todo o executivo, mais o judiciário. Estão tendo que implorar para ter uma conversa com o Trump. Estão tendo que implorar para ver se o Marco Rubio escuta. E vão lá se humilhar para tentar alguma coisa que a gente sabe que eles não vão conseguir. Por causa da ação de um único deputado federal. Junto com o Paulo Figueiredo, que ajudou. Obviamente, ali os dois atuaram juntos. Mas pensando na questão do lado dos políticos, bastou um fazer o que deveria ter feito. Bastou um deputado federal não se importar com a eleição, não se importar com o acordo político e não se importar com o próprio mandato. O que aconteceu? Ele botou o executivo e o judiciário inteiro para sambar. Vocês imaginam 10? Vocês imaginam 20, 50 fazendo isso? A situação hoje que o Brasil estaria seria completamente diferente, não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Ó, a gente vai ter que falar desse imbróglio aí entre Paulo Figueiredo, Jeffrey Schichini, Ana Bárbara Schaffert, essa confusão toda. O pessoal no chat está aqui desde o início do programa pedindo que a gente comente esse assunto. Vou tentar resumir rapidamente. Ontem eu estava até vendo a live do Paulo, né, na hora ali, simultaneamente, estava almoçando e dando uma olhada. E eu confesso que eu achei estranho na hora. A gente pode depois até trazer Paulo, trazer o Schichini, ver o que dá.
Mas eu achei estranho, porque o Paulo estava ali tentando dizer, de certa forma, que aquele erro, aquela fraude na entrada do Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022 aqui nos Estados Unidos, aqui especificamente aqui na região de Orlando, no aeroporto de Orlando, que aquilo poderia realmente ser um erro, porque ele próprio, Paulo, tem um nome grande, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Júnior, e que de vez em quando não cabia nos formulários, então ele tinha que abreviar, então ele teria várias entradas aqui com nomes teoricamente diferentes, Paulo R, Paulo Renato O, eu confesso que eu não entendi muito bem. Não entendi muito Eu bem. entendi perfeitamente. Mas assim, o Carlos Bolsonaro... Não, antes do Carlos, eu entendi perfeitamente. A direita nos comunica. É isso. E é isso. A direita nos comunica. Laclau. Mas porque ele se referiu Porque só ao erro do nome. Mas peraí. A Ana Bárbara, chefe, e olha os só. outros erros? A Ana Bárbara... Visto, passaporte cancelado. A Ana Bárbara está nessa empreitada desde o dia 0. Desde o dia 0, não é nem desde o dia 1. Desde o dia 0, é ela que está nessa empreitada. Ela que acompanhou tudo, ela que foi fazendo os pedidos, ela que conseguiu advogado próprio da ação que precisava ser feita, ela que organizou a questão advocatícia nos Estados Unidos, ela que entrou em contato com o Felipe Martins, com os advogados do Felipe Martins no Brasil, ela que fez a mediação das estratégias entre os advogados de lá e de cá, e ninguém falou com ela. Não é só o Paulo que não falou, ninguém falou com ela, só a gente aqui. O problema da direita é esse. Mas, então, só comunicação. Por que o Paulo resolveu fazer isso, então? É porque ele não falou com ela. Então ele deu chute. Como ele falou com o pessoal do sei o quê? Como é que é? CBP? Como ele falou com o pessoal do CBP, falou assim, essa nota aqui então foi eu que fiz. Na verdade não foi ele. Porque, olha só, vamos à resposta... Não foi ele. Eu posso afirmar isso, não foi ele. Resposta do... Essa nota foi... A Ana sabe disso. Essa nota, até onde sei, Ana essa Bárbara. nota do CBP, ela foi feita sob sigilo pesado. Sim. Né? O Carlos Bolsonaro colocou no X, em relação ao que disse o Paulo Figueiredo ontem, na live dele. Repetir a lorota do Guilherme Amado e dizer que a fraude usada para prender o Felipe Martins pode ser apenas um erro, entre aspas, é cuspir na cara de quem ainda pensa e debochar de quem está sendo massacrado pelo sistema. Porque esses erros, entre aspas, só acontecem quando o alvo é Jair Bolsonaro e quem é próximo a ele. E como um erro cria um registro falso com... Essa que é a questão, acho que a questão do nome, mas não é só o nome. Então, como um erro, entre aspas, cria um registro falso com 2 anos de atraso, com o número de passaporte cancelado e visto que não existe e, aí sim, o nome escrito errado. Mas relaxa. Também deve ter sido coincidência terem me monitorado, aí Carlos Bolsonaro falando dele, e me interrogado quando fui para os Estados Unidos acompanhar o nascimento da minha filha. É muita criatividade, muita prudência e muita sofisticação. Na diplomacia geopolítica, uma nota oficial conjunta muitas vezes serve como véu, escondendo mais do que revela, especialmente no delicado momento atual entre Brasil e Estados Unidos. E hoje, vamos desvendar as camadas ocultas por trás da reunião de ontem entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio. O que parece um avanço nas relações bilaterais esconde, na verdade, uma realidade clara. As decisões cruciais não ficarão nas mãos de diplomatas ou assessores, mas sim do presidente Donald Trump. Essa é a chave para compreender o que de fato ocorreu ontem em Washington. E é isso que vamos explorar agora. Vamos analisar o formato da reunião, as expectativas para um possível encontro entre Lula e Trump e o contexto de meses de tensões que vão além das simples questões comerciais. Eu sou Davi Aragão, você está no Hub TNT e vamos entender um pouco melhor essa história. Primeiro, vamos contextualizar os preparativos e as expectativas, especialmente do lado brasileiro, para uma potencial reunião entre os presidentes Lula e Trump. Desde o telefonema entre os dois líderes na semana passada, o governo brasileiro tem demonstrado otimismo cauteloso. Fontes do Itamaraty indicam que o Brasil vê esse diálogo como uma oportunidade para descongelar relações tensas, priorizando principalmente a reversão do chamado tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos para exportações brasileiras, como soja, carne e etanol. As expectativas do Brasil incluem a negociação de minerais estratégicos, como terras raras, onde o Brasil possui reservas significativas, estimadas em cerca de 20% das conhecidas globalmente. O Brasil poderia oferecer concessões para atrair investimentos americanos, reduzindo a dependência global da China nesse setor, que controla mais de 80% da produção mundial. Porém,
do lado brasileiro, ainda há ênfase em tentar defender a soberania judicial, evitando que as críticas americanas ao Supremo Tribunal Federal interfiram nas discussões. No entanto, o otimismo é temperado pela realidade geopolítica. Trump, em seu segundo mandato, prioriza a agenda America First, ou seja, América em primeiro lugar, uma política que coloca os interesses econômicos e de segurança nacional dos Estados Unidos acima de tudo. Qualquer reunião, possivelmente na cúpula da Malásia em novembro, seria o verdadeiro teste da química entre os líderes com visões ideológicas opostas. Agora, vamos ao cerne da reunião de ontem. O encontro durou aproximadamente 1 hora e 15 minutos, realizado na Casa Branca, em Washington. A escolha da Casa Branca, casa do presidente americano, tem uma simbolização clara. Ali está sendo discutido os termos de Donald Trump. Essa reunião foi estruturada em 2 fases. Uma sessão bilateral inicial, reservada apenas para Vieira e Rubio, que durou apenas 15 minutos, seguida de uma reunião ampliada, com assessores e delegações, estendendo-se por quase 1 hora. Essa divisão não é mero protocolo. Ela carrega significados profundos na diplomacia. Os 15 minutos iniciais servem para estabelecer o tom geral, trocar visões de alto nível e construir um rapport pessoal, mas sem entrar em detalhes operacionais. Fontes internas da Casa Branca, consultadas na manhã dessa sexta-feira, revelam que Marco Rubio foi assertivo e direto com Mauro Vieira durante essa sessão, deixando claro o posicionamento dos Estados Unidos sobre as questões em pauta, incluindo as críticas ao Supremo Tribunal Federal e as sanções contra Alexandre de Moraes, ainda que tenha adotado uma abordagem diplomática para manter o diálogo aberto. No entanto, a nota oficial conjunta divulgada após o encontro é apenas uma formalidade vazia, um texto genérico que não representa um acordo concreto entre as partes, mas sim um esforço para manter as aparências de harmonia. A própria coletiva de Vieira da Embaixada Brasileira, realizada logo após o término, evitou perguntas de jornalistas, um indicativo claro que não havia respostas substantivas ou avanços tangíveis a serem apresentados, reforçando a percepção de que os resultados reais ainda estão por vir. Já a parte ampliada da reunião, com a participação de técnicos como o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, foca em aspectos práticos, como agendas comerciais e preparatórias para discussões futuras. E o que isso revela é que a reunião foi mais preparatória do que decisória. Vieira e Rubio não resolveram questões substantivas nesses breves minutos iniciais. Ao invés disso, delegaram um trabalho pesado aos especialistas, indicando que a decisão de peso, especialmente as políticas, estão sendo elevadas para o nível presidencial. Isso faz com que a gente conclua que o encontro serviu apenas para pavimentar o caminho, mas sem compromissos firmes, reforçando que a verdadeira negociação ocorrerá entre Trump e Lula. Essa estrutura é comum em diplomacia de alto risco, onde líderes evitam confrontos diretos e usam equipes técnicas para explorar opções viáveis antes de decisões finais. Mas mais do que isso, ainda faz parte da grande estratégia de negociação de Donald Trump. E essa interpretação da reunião não é uma interpretação vazia. Chegamos a essa conclusão quando analisamos os meses de escalada das relações Brasil e Estados Unidos, uma trajetória que não se limita ao comércio. Vamos recapitular uma linha do tempo que ilustra a narrativa americana sobre o avanço do autoritarismo no Brasil, baseada em declarações de altos oficiais americanos. Em janeiro de 2023, Marco Rubio, então senador da República, criticou o retorno de Lula ao poder como ameaça socialista na América Latina, questionando a independência do Supremo Tribunal Federal sobre influência esquerdista. Em julho de 23, Rubio condenou decisões do STF, incluindo as de Alexandre de Moraes, por censura seletiva contra opositores de Lula. Avançando para janeiro de 2025, início do segundo mandato de Trump, o presidente americano mencionou o Brasil como exemplo de declínio democrático, acusando o STF de perseguição política contra seus opositores. Em abril de 2025, Trump anunciou o Dia da Libertação com tarifas globais, citando o Brasil como um mau ator por barreiras comerciais e supressão de direitos. Julho de 2025 foi pivotal. Trump emitiu uma ordem executiva acusando Moraes de perseguições politicamente motivadas e impôs sanções iniciais. Rubio revogou vistos de Moraes e familiares, chamando-o de abusador de direitos humanos e ordenou restrições de vistos para os seus aliados no tribunal. E Christopher Landau, vice-secretário de Estado, criticou Moraes como usurpador ditatorial. Em agosto, Trump usou relatórios de direitos humanos para justificar as tarifas de 50% e Landau reiterou as críticas ao STF. Setembro trouxe extensão das sanções Magnitsky à família de Moraes, com Rubio condenando sentenças contra opositores políticos como perseguição política. Trump, na ONU, mencionou excelente química com Lula, mas manteve as críticas ao STF. E em outubro, após uma ligação com Lula, Trump reforçou que as tarifas visam combater ameaças à liberdade de expressão na América. E essa escalada culminou nas declarações de Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jameson Greer, representante do comércio dos Estados Unidos, na última quarta-feira, 15 de outubro, durante uma coletiva de imprensa. Bessent afirmou que, para o Brasil, a tarifa adicional de 40% está diretamente ligada às sanções Magnitsky por opressão judicial, promovida por Moraes e o STF sob a gestão de Lula, servindo como alavancagem máxima para reformas. Greer complementou, descrevendo o Brasil como parceiro com déficit equilibrado, mas condicionando alívios comerciais a concessões políticas,
enfatizando que as tarifas não são meramente econômicas, mas uma ferramenta para endereçar violações de direitos humanos. Essas declarações ocorreram em um contexto mais amplo de tensões comerciais globais, onde os Estados Unidos também criticam China por restrições em terras raras, destacando a interconexão entre economia e direitos humanos na política externa americana. E é justamente aqui que entra o ponto crucial. Mesmo que os Estados Unidos relaxem tarifas sobre produtos como café ou etanol, importantes para a economia americana, em troca de concessões brasileiras em terras raras, um recurso estratégico onde o Brasil detém cerca de 20% das reservas globais, isso não afetará as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Essas sanções, impostas via Lei Magnitsky, são de ordem política e não econômica. Elas punem violações graves de direitos humanos, como censura e perseguição política, e não podem ser negociadas como itens comerciais. Dessa forma, qualquer acordo comercial parcial não resolve o cerne político da disputa, que questiona a soberania judicial brasileira em meio a acusações de autoritarismo. Vale notar ainda que em maio de 2025, os Estados Unidos já consideravam expandir essas sanções a outros oficiais judiciais brasileiros, reforçando que o foco vai muito além do comércio. Além disso, como a gente já viu essa semana, os Estados Unidos têm avançado em diversas outras frentes, apontando para os abusos cometidos por Alexandre de Moraes e pelo STF. Toda essa escalada pública tem uma intenção clara. Esse assunto será o cerne principal das negociações entre Trump e Lula. Finalmente, é essencial desconstruir a narrativa promovida pelo governo brasileiro e apoiada por grande parte da mídia nacional de que tudo se resolverá puramente na diplomacia e que o discurso político americano era apenas fumaça retórica. Uma análise desse cenário geopolítico, considerando a linha do tempo de críticas consistentes, as sanções Magnitsky e as declarações explícitas de Bessent e Green na última quarta-feira, mostram que essa visão carece de embasamento. Os Estados Unidos, sob Trump, integram política e economia em uma estratégia coesa de American First, usando tarifas como alavancagem para reformas judiciais no Brasil. A negociação continua firmemente nas mãos de Trump e será na reunião com Lula que todas as cartas serão colocadas na mesa, revelando se concessões simbólicas bastarão ou se exigências mais profundas serão impostas contra o Brasil. E essa dinâmica reflete o padrão mais amplo da política externa de Trump, onde sanções e tarifas servem para promover valores democráticos americanos, como já vimos em ações contra Venezuela e Cuba, e agora adaptando-se ao contexto brasileiro. Em um mundo onde a geopolítica dita os rumos econômicos, o Brasil se encontra em uma encruzilhada. A reunião de ontem não foi o fim da estrada, mas um sinal de que as decisões reais virão de cima. Cabe ao governo Lula navegar essa complexidade com realismo, reconhecendo que soberania não se defende com ilusões, mas com estratégia. Mas a pergunta que fica é: o Brasil está preparado para isso? E existe uma estratégia brasileira de fato para contornar essa situação? O Globo tem um momento de sensatez e realismo e Jorge Pontual cobra o Itamaraty. Não houve avanços nas conversas com os Estados Unidos e integrantes do regime sempre usam o discurso de abertura de diálogo. Fizeram ontem tentar de todas as formas e maneiras possíveis. Mas vamos lá. Eu não estou muito otimista, não. Bom, primeiro que essa questão da inflação, o último número de inflação que saiu mostra que o impacto das tarifas é mínimo. É mínimo. Tem um pequeno, muito pequeno impacto. Então não é uma pressão sobre o Trump. E o próprio FMI disse que a economia americana e a economia mundial não estão sendo afetadas pelas tarifas. Pode ser que venha a ser, mas por enquanto ainda não. Pode ser que venha a ser se o Trump mantiver os 100% sobre a China. Mas o Trump já está desconversando. Então esse negócio com a China também não deve ser tão grave quanto o rompimento com a China não deve ser como estão falando. O Trump está acenando para a China. Então, você vê só, o governo Trump tem várias prioridades. Tem Gaza, que não está resolvido. Tem a Ucrânia, que está menos resolvido ainda, mas que é uma prioridade. Tem a Venezuela, que eles resolveram fazer o que parece ser uma pressão militar sobre o Maduro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está com as mãos cheias de problemas prioritários. E o Brasil não é prioridade. Os Estados Unidos não têm nenhuma pressa em resolver essa questão. E está enrolando. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto. É o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo. Depois o telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com o Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo. Não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa. E os Estados Unidos fazem negociações, o Trump, né, faz negociações em que ele quer ganhar alguma coisa. O que o Brasil está disposto a oferecer? Terras raras é uma questão para o futuro, porque até o Brasil ser capaz de explorar e beneficiar, refinar terras raras, vai levar muitos anos. A China levou muitos anos até conseguir o monopólio que detém hoje. E não vai ser fácil. E a China está controlando a exportação de equipamentos para retirar e refinar terras raras. Quer dizer, está muito difícil. Esse horizonte das terras raras não está nada claro. Então, o que o Brasil vai oferecer? O que o Brasil vai oferecer para o Trump tirar os 40% de tarifa extra? Ninguém sabe, né? Pois é, né? O que o Brasil vai oferecer? É o início do diálogo. Né? Foi a ONU. Eu gostei desse argumento, viu? Gostei mesmo. O início do diálogo foi a ONU. Foi a ligação.
Agora a conversa, e tá sempre no início. E vai oferecer o quê, o governo Lula? Corroborando com o Jorge Pontual, temos nosso amigo aqui, Lourival Santana. A leitura do mundo, né? Trump, questão essencialmente política. Para lidar com o Brasil, Trump designou Marco Rubio. Para lidar com a Argentina, o Bessent, até porque a gente tá precisando de dinheiro. Fonte do governo Trump para Lourival. Ainda há muita frustração que o Brasil está do lado errado nas crises de mais atenção do governo Trump. Tipo, a questão da Venezuela. Vamos ouvi-lo. E você aqui, meu amiguinho. Ô, diacho. Aí eu tô com uma leitura assim do mundo Trump, né, das pessoas que vivem no mundo Trump, de que é uma questão essencialmente política. E aí uma frase que eu ouvi foi assim: Rubio com o Brasil e Bessent com a Argentina. Ou seja, o secretário do Tesouro é que fala com a Argentina, trata de economia. Rubio não trata de economia, né, então não sabe nada sobre tarifas, essas questões. Rubio não sabe nada dessas questões. Rubio não sabe de tarifa nem nada. O negócio dele é político. E início da conversa. A conversa tá no início, não sai desse início. Dessa conversa foram os 15 primeiros minutos em que estavam só o Rubio e o Mauro Vieira, e que não vazaram, inclusive, o que foi essa conversa, mas foi a conversa política. E aí, o seguinte, ainda muita frustração que o Brasil está do lado errado, nas crises de mais atenção do governo Trump. Isso aqui é fonte, tá, do governo Trump me falando. As crises mais importantes para o Trump: Hamas, Israel, Ucrânia, Rússia, Venezuela. Brasil do lado errado nas três. E ainda outros temas como BRICS, clima, China, Irã. Até clima, quer dizer, dando a cópia aqui, o Trump não gosta da pauta, é contra a pauta da mudança climática. Aí ele fala assim: qual americano no governo dos Estados Unidos quer stick their neck out politically in favor of Brazil in Washington? Então, quem que vai se expor para defender a pauta Brasil? Não vai, não tem ninguém fazendo isso. Aí ele diz assim: Argentina, Equador, El Salvador, outros países na América Central, em breve a nova Bolívia ou até a nova Venezuela vão ocupar esse espaço de atenção na América Latina, onde temos novas oportunidades. Ele falando em nome dos Estados Unidos e tal, né? O setor privado americano é o único com interesse forte, mas obteve as isenções de tarifas mais importantes para eles. E tem temas com parceiros mais importantes: China, União Europeia, Canadá e México, para fazer lobby e se preocupar. Por isso, diz essa fonte, o Brasil não vai ter espaço nas relações com os Estados Unidos nesses governos atuais. Tem uma lógica, né, no que o Lourival fala, faz muito sentido, né? Mas... confia na Rede Globo. Confia na Globo. Diz aí que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão acabados, que rolou a química, que agora Lula e Trump são melhores amigos. Tem mais 2 vídeos do Lourival, mas como eu sei que o vídeo de hoje vai ficar longo, esse aqui eu não vou dar play, porque esse aqui dá pra entender só o que o Antsuko escreveu. Eu mando lá no Telegram. Esse aqui é mais longo. Ela fala assim, ó: a impressão que fica é que a conversa de 15 minutos entre o Mauro Vieira e Rubio foi mais relevante que a de 45 minutos. Que é mais ou menos o que ele tá comentando ali, né? E por quê? Porque, segundo Lourival, apenas Trump teria autoridade para fechar qualquer acordo comercial. Então, se a negociação foi delegada a Rubio sem a presença de Trump, o encontro com Vieira parece ter tido um viés essencialmente político, não econômico. Na prática, o resultado confirmou isso. Nada de concreto saiu da reunião. Entre os temas abordados, segundo Lourival, estiveram Venezuela, Brasil, STF, Moraes, sim, óbvio, não tem pode o STF sem Moraes, censura às redes sociais, mas há quem diga que o nome de Bolsonaro sequer foi mencionado. Eu acho que para bom entendedor minha palavra basta, mas vamos aqui ouvir o Lourival. Minha avaliação, nós não tivemos nenhuma negociação propriamente dita. Quer dizer, tá muito bom, positivo, avançou, a estratégia do Brasil de ir devagar e com cautela aparentemente está funcionando, mas não tivemos negociação de fato. Mas, como eu disse, eu queria ouvir muito você, Lori. E qual é a sua avaliação, que informação você tem aí dessa conversa e do que a gente pode esperar, né? Vamos lá. A reunião teve uma estrutura muito reveladora, né? Porque foram 15 minutos de uma reunião só entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira, o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional americano Marco Rubio. 15 minutos, só os dois. E eles saíram e não falaram nem para os assessores deles como tinha sido essa conversa. E esses 15 minutos foram de conversa política. Então ali entraram Venezuela, Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes, o que os americanos consideram censura às redes sociais, o que aqui a gente considera uma regulação vinculada a não permitir, né, a veiculação de conteúdos que possam ser criminosos dentro da visão e da legislação brasileira. Então esses 15 minutos foram uma conversa política e sigilosa entre os dois. Depois eles abriram então e vieram alguns assessores, veio o negociador americano, né, Jameson Greer, que é o USTR, né, o representante do comércio americano,
e vieram assessores do Mauro Vieira e do Marco Rubio também. E aí a conversa foi bem mais técnica, foi uma conversa comercial de 45 minutos. E aí eu trago uma informação da Cristina Rosales, que foi do Departamento de Estado, tanto do Trump quanto do Biden, e que saiu recentemente e está fazendo uma consultoria, inclusive com clientes brasileiros, de que os 3 temas dominantes nessa etapa de 45 minutos, aí mais técnica, foram etanol, a outra a questão das Big Techs, da regulação das Big Techs. E a terceira, eu preciso ver aqui porque eu esqueci. Minerais raros? Minerais críticos. Minerais críticos e terras raras, exatamente, é exatamente isso. E aí você vê que por essa pauta, são as pautas de interesse dos Estados Unidos, o que é natural, porque são os Estados Unidos que estão impondo 50% de tarifas sobre o Brasil. O que o Brasil pode oferecer para os Estados Unidos que possa, digamos, amolecer o coração dos americanos, que possa levar, então, a retirada desses 40% a mais de tarifas, além daqueles 10% que tinham sido impostos em abril. Mas como você disse, né? Os 10% é o piso agora dos Estados Unidos, né? Só que aí eles negociaram com todos os parceiros importantes e não negociaram com o Brasil por causa do componente político, né, que é dominante nessa pauta. Então, a reunião foi na Casa Branca e não no Departamento de Estado. O Marco Rubio tem um pé em cada edifício, né, ele é secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional. Então, o fato de ter sido na Casa Branca mostra que o elemento político é mais importante do que o elemento comercial. E em relação a todos os outros países, a questão é muito mais econômica, comercial. Em relação ao Brasil, que, aliás, tem déficit no comércio com os Estados Unidos, a questão é política. E então foi, como você diz, não houve negociação de substância, porque quem pode negociar isso é o Donald Trump. Todos os indicativos reforçam que a questão é política. Mas a turma segue a insistência que não. Agora acabou para Eduardo, acabou para todo mundo. Esse vídeo aqui não precisa dar play, vocês vão entender o que eu disse. Que ele vai comentar isso aqui uma vez em 1 minuto e pouco. A Atsuko tá falando assim, ó. Lourival, em hipótese alguma, pode ser chamado de bolsonarista. Por isso, quando ele traz informações ou percepções da Casa Branca, do Trump, ninguém poderá acusá-lo de fazer parte da torcida maluca. A leitura que Lourival faz do Trump tem lógica, e talvez essa tenha sido a razão de seu descontentamento com a análise do ex-embaixador Rubens Barbosa no WW. Aspas, com a probabilidade dos americanos suspenderem as suspensões de vistos contra as autoridades brasileiras e até reverterem a lei Magnitsky imposta ao Moraes. O Trump vai querer arrancar do Lula concessões políticas. Isso inclui Bolsonaro. Alguém vai falar que essa análise do Lourival é tendenciosa, porque ele é um bolsonarista. O Lourival é um bolsonarista? Acho que não, né, gente? Um dos pontos foram colocados na mesa, né, que você viu, de tensões entre Brasil e Estados Unidos e a Venezuela. Lula tem uma posição, o Trump tem outra. O Milei está com uma posição, acho que similar do governo americano. Milei compartilha a publicação que diz que Venezuela financiou Lula. O que foi isso? Pois bem, o Milei compartilhou nessa sexta uma reportagem do site UHN Plus, que reproduziu informações sobre Hugo El Polo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, sobre suposto financiamento de líderes e partidos de esquerda, inclusive Lula, por meio de recursos da petroleira estatal PDVSA durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Foi mal. Essa é a postagem. Ó. Carvajal, que confessou à Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, Lula, Kirchner, Evo Morales, Podemos e outros, usando fundos da PDVSA para exportar a sua agenda ideológica. Aí, sobre essa questão da Venezuela, vou mostrar que realmente a posição do Trump é bem diferente da do Lula. Vamos ver primeiro a do Trump. Pergunta lá sobre o Maduro, o que tá rolando. Aí o Trump fala assim, ó, o Maduro aí, tá falando? De se ele realmente tá disposto a ceder ou não. Ele realmente, ele ofereceu tudo. Ele falou assim, cara, o Maduro já não ofereceu tudo, pra que vocês vão continuar com essa confusão? Vocês realmente querem derrubar o Maduro? Sim, ele ofereceu tudo. E sabe por que o Maduro ofereceu tudo? Porque ele não quer mexer com os Estados Unidos. Só que o Trump não usou essa palavra mexer, não. Ele usou aquela palavrinha feia que começa com a letra F. Né? Você vê que ele tá pra poucas palavras. Enquanto o Trump fala isso do senhor Maduro, o Lulinha ontem tava lá lacrando. Em meio à movimentação dos Estados Unidos, Lula defende Venezuela e diz que presidente de fora não vai intervir. Não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou Cuba. Pronto. Agora, curiosamente, o Lula sempre dá palpite para interferir na Venezuela, pró-Maduro. Como deu também palpite para interferir pró-Hugo Chávez, lá atrás. É um hipócrita, né? Esse é o presidente brasileiro. E olha que eu gosto do Lula. Eu tento passar pano pro Lula, mas o Lula não me ajuda a ajudá-lo. Só uma rapidinha aqui.
que é outra pauta que também existe divergência, como diz ali a turma da Globo, do Lourival, da CNN, que é a questão climática. Meu primo ontem, Marco Rubio, veio aqui comentar a grande vitória. Esta é outra grande vitória para o Trump. Graças à sua liderança, os Estados Unidos impediram um aumento massivo de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos de esquerda, né? Projetos progressistas. Nosso país continuará liderando o caminho e colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. Valeu, primo. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Aí, para comentar duas coisinhas só sobre o Eduardo, e a gente fechar aqui esse bloco. Você vê que isso aqui é uma fake news absurda. Mas o pior, gente, é que tem gente de esquerda que acredita que isso aqui é real. Eu acho que vocês acreditam porque os últimos dias estão servindo assim como uma escola para perceber que tem muita gente na direita que é igual a petista, acredita em qualquer coisa que falar. O sobrinho, o neto, acho que é sobrinho da Dilma, Pedro Rousseff, bota, ó, atenção, Eduardo Bolsonaro está tramando uma fuga dos Estados Unidos após reunião bem-sucedida entre Mauro Vieira e Marco Rubio. O Bananinha vai fugir dos Estados Unidos para não ser deportado como imigrante ilegal. Tem noção de uma coisa dessa? Esse cara tem mandato, foi eleito. Você paga o salário desse maluco. Pura desinformação, né? Mas a Globo não vai desmentir, a Folha de São Paulo não vai desmentir. No máximo vai aparecer o Grupo Prerrogativas lá na coluna da Mônica Bergamo para defender Pedrinho se alguém resolver atacá-lo. E aí sim a gente encerra, né? Ele tá falando muito em fugir. Ontem o Eduardo Bolsonaro postou isso daqui. Eu tinha visto isso primeiro no history da esposa dele. Uma pessoa tinha me enviado, falando, cara, dá uma olhada nisso daqui. No dia de ontem, teve um carro que ficou parado na frente da casa do Eduardo, com 2 homens dentro, de óculos escuros, carro preto. Hoje à tarde, enquanto eu não estava em casa, minha esposa percebeu um carro com vidros escuros, estacionado em frente à nossa residência. Dentro dele, havia 2 homens usando óculos escuros, observando atentamente a casa. Ele preferiu não comentar nada com minha sogra para não assustá-la, mas a situação era tão evidente que até ela acabou notando. O veículo permaneceu ali por um bom tempo. Os ocupantes, em atitude suspeita, pareciam tirar fotos da casa ou manipular o celular de forma estranha. Quando decidiram sair, agiram de maneira incomum. Em vez de simplesmente passar em frente da casa, ligou o carro e vai embora, eles deram meia volta e foram embora. Por que evitaram passar pela frente? Meio de serem registrados pelas câmeras? Estranho, cara, o carro vai e fica parado. No bairro. Carro preto. Gente de óculos escuros. Tomara que seja uma tocaia, né? A polícia local já foi informada do ocorrido. Caso se confirme que se trata de algum tipo de vigilância promovida por autoridades não americanas, isso configura crime e é tratado com extrema seriedade aqui nos Estados Unidos. No mais, reafirmo. No Texas, as pessoas têm o direito e os meios para se proteger, caso algo venha a evoluir para uma conduta mais ofensiva. Vamos ver aí como é que vai ser a cobertura da imprensa em relação a isso daqui, né? Espero que só seja um mal entendido, porque é muito complicado esse tipo de ação, viu? É um negócio assim realmente perturbador. Mas vamos lá. Vamos falar do principal assunto do dia de ontem, que quem tá falando pra você que isso é treta de internet tá mentindo pra você. Não estamos diante de uma treta de internet. Estamos diante de uma situação realmente séria, que merece atenção e merece olhar. Porque se tem uma coisa que a população pode fazer, é se posicionar para um lado, para o outro e votar. E tem muita gente envolvida em muita coisa que tem interesse eleitoral em 2026. Grupos políticos têm interesse nisso daqui. Não é treta. Quem tá falando para vocês que isso aqui é treta de internet tá mentindo ou é uma pessoa muito desinformada com uma visão muito limitada das coisas. Mas vamos lá. Antes de começar, deixar aqui ainda mais nessa imagem, contar uma breve história. Sabe por que eu comecei meu canal no YouTube? Eu já contei isso. Quando eu lembro de celebrar o aniversário do canal, normalmente eu comento. O que me fez gravar o primeiro vídeo sobre política foi uma treta de internet. Que no final não foi treta. Foi quando o Nando Moura estava começando a dar indícios que ia mudar de lado. Começando a dar indícios.
e que muita gente na época ainda tentava colocar panos quentes, que não, Nando Moura, mas veja só. E aí o Nando Moura gravou um vídeo contra o Lilo Vlog, que, cara, eu acompanhava o que estava acontecendo. Eu vi todas as acusações que o Nando Moura fez contra o Lilo Vlog. E eu fui chegar com os meus próprios olhos e vi que era tudo mentira. Eu tenho massa encefálica, eu sei refletir sobre as coisas. E eu gravei um vídeo sobre isso. E assim como eu gravei um vídeo sobre isso, foi o primeiro vídeo do canal, e o vídeo pegou 10 mil visualizações, meus primeiros 800 inscritos, eu falei, agora não vou parar mais. A maior parte das vezes que tem alguma confusão, eu gosto de comentar sobre elas porque eu acho que é importante. Quando o seu Pavinato foi pra cima da Paula Marisa e começou a inventar mentiras, eu fiz questão de comentar. Porque quem foi perseguido pelo Pavinato lembra muito bem o que aconteceu. E ninguém jamais perdoa esse cara. Enquanto é a população que não acompanha as coisas da época, vê o Pavinato lá falando contra o Moraes, falando contra Lula, já abraça, meu aliado, meu amor, meu dengo. E eu tenho memória. Eu tenho memória e acho que as coisas não funcionam dessa forma. E eu sou às vezes aquele cara chato que gosta de relembrar das coisas. Ontem o Paulo Figueiredo foi no Fio Diário, programa do Marco Antônio, que aqui eu já destaco uma coisa que eu vou abordar lá na frente com mais detalhes. Diferentemente de outros momentos, o Marco Antônio, Tigrão, até com o comunista Aldo Rebelo, que eu cheguei até a comentar sobre o caso do Marco Antônio. Não sei se comentei aqui no vídeo, mas eu comentei lá no canal secundário 2 vezes. Eu acho que o Marco Antônio ele estava certo quando ele criticou o Aldo Rebelo, inclusive apontou que o Marco Rebelo está fazendo parte do sistema quando se colocou contrário a Magnitsky, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Marco Antônio está certo nessa crítica. Certíssimo. Porque o bolsonarismo tentou fazer de tudo. Tudo que era possível o bolsonarismo fez. O bolsonarismo recorreu a todas as instâncias possíveis. Só que o Tigrão Superman ontem se mostrou uma lesse. E essa explicação eu vou contar, a gente vai analisar com mais calma depois. Mas eu quis começar aqui, assim, dividindo em pequenos recortes, pra gente fazer idas e vindas, porque as pessoas ficam tratando as coisas como treta e muita gente não raciocina o que está sendo dito, mas vai pela emoção. E que emoção é essa? Tem gente que acha que Paulo Figueiredo é arrogante, ele realmente é um cara arrogante em grande parte, eu acho que ele realmente deve saber isso daí, não muda em nada também. E tem muita gente que fica, mais do que a arrogância, olha Paulo Figueiredo e fala, lá, ó. Ele fica falando mal de Bolsonaro, diz que Bolsonaro faz a cor do caracu. É uma coisa que ele sempre gosta de falar. Então, por isso, tudo que ele falar não tem nenhum tipo de valor, porque você gerou uma espécie de birra contra ele. Então, você vai ter um posicionamento automático contra o Paulo Figueiredo, porque ele falou algo de Bolsonaro que te deixou insatisfeito. Eu acho que esse não é o melhor caminho para você tratar as coisas. E aí, muito ficou se falando, inclusive as pessoas ficaram colocando... assim, a narrativa toda começa porque acusam o Paulo Figueiredo de querer prejudicar o Felipe Martins, e eu quero começar por esse recorte aqui, ó. Vamos aqui ouvir o que o Paulo Figueiredo fala. Eu até silenciei os palavrões. O que você acha, Chiquini? Doutor Chilique, se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter, eu sou comentarista político. A sua opinião, para mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a... Só para deixar claro. Você é um oportunista, você é um picareta, que conhecido e quanto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Você vê. 3 palavras em sequência, até ofende. E aí Paulo Figueiredo dá um parênteses para elogiar e reconhecer as virtudes do advogado Chiquini. Aí vamos aqui ouvir o que ele disse. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública muito bem. Muito bem. Esse mérito eu vou te dar, porque eu sou honesto. Agora, eu sei quais são os seus planos políticos. Eu sei qual é o seu passado político. Eu sei tuas relações todas. Você falou que sabe muita coisa aqui, que tem muitas críticas ao meu trabalho e não fala. Pô, meu filho, pode falar o que você quiser. Eu não tô nem aí. A minha vida é pública, todo mundo sabe tudo sobre mim. Não tenho nada a esconder. Eu não sou candidato, eu não quero voto. Aliás, eu sou a pessoa aqui que estou dizendo, eu não quero candidato, não quero voto. Sou assediado por partido para ser candidato. Vários partidos para ser candidato. Não quero ser candidato.
O meu único objetivo nessa história é continuar fazendo o meu programa, o meu jornalismo, com liberdade para o povo brasileiro. Enquanto você estava me difamando ontem, eu estava em Washington, em reuniões com o Departamento de Estado, fazendo o quê? Trabalhando para quem? Para mim? Gastando dinheiro para ir para o Departamento de Estado, estadia, ficando longe da minha família, para trabalhar por quem? Para impedir que o governo brasileiro contasse lorotas dentro do governo americano e retirasse as sanções, que são o único instrumento real de pressão que nós temos que... Ele está comentando. Eu vou chegar aqui um vídeo que uma pessoa diz que tem bastidores, mas não pode contar os bastidores. Eu vou deixar para contar o que eu posso contar bastidores. Eu falei com o próprio Eduardo Bolsonaro. Fui perguntar. O próprio Eduardo Bolsonaro me disse, cara, o Paulo Figueiredo fez questão de interceder pelo Felipe Martins com o Departamento de Estado. O próprio Eduardo Bolsonaro me falou isso. Mas vamos lá. A gente tem de seguir, partindo aqui do pressuposto que pode ter alguém que não tá aqui de forma recorrente. Quem tá aqui de forma recorrente, eu acho que já entendeu que esse papo aí de união da direita, e o aumento de união, briga no privado, é pura balela para blindar e salvar o oportunista. Mas para quem aqui nunca parou para pensar nisso na vida, ontem uma pessoa comentando sobre esse caso, a dona Nádia, e eu acho que fala até de bom coração, ela fala assim, ó, poxa, só diga uma coisa, você nunca vai ver uma cena dessas entre pessoas de esquerda. Vai, isso acontece o tempo todo. A turma da direita não sabe disso porque a turma da direita fica fechada numa bolha, fica reclusa numa bolha, só escuta a própria direita, vive num mundo de ilusão, mundo de mentira, porque se você só escuta o seu lado, você imagina coisas sobre o outro, você não conhece o outro lado. Aí para rebater, a Paula trouxe aqui inclusive um relato, que é a análise de um cara de esquerda sobre as confusões que andam acontecendo na esquerda, sobre uma figura que vocês até conhecem, a gente sempre fala dele aqui, vez outra, da tropa inclusive. Vamos aqui ouvir, ó. Esse aqui é o Luigi. Luigi, o Spectrum vai fazer... Esse aqui é com música de fundo. Tirei o música de fundo para não dar copyright. Luigi, o Spectrum vai fazer Jones 20 petista. Cara, tem uma galera comum aí que tá no antipetismo, que olha, tá sinceramente, viu? Eu vou ter que concordar com a petistada aí, falando que vocês estão pior que bolsonarista. Cara, eu vi um post do Jones no Twitter. Vocês estão pior do que bolsonaristas. Quem acompanha as discussões na esquerda sabe disso. Já tem um setor extremamente crítico ao Lula, inclusive a diversos setores. Tá rolando briga entre os maiores canais da esquerda há um bom tempo. Leonardo Atush, dono do Brasil 247, brigando com Eduardo Moreira, que é dono do ICL. Troca de ofensas também do Brasil 247 com o Diário do Centro do Mundo, teve postagem direito de resposta. Isso não acontece na esquerda. Acusação de receber dinheiro, de fazer isso, fazer aquilo outro, tá rolando tudo isso. Mas a direita fica fechada numa bolha de cristal e quer julgar as coisas sem saber. E fica mentindo pra si mesmo. Mas vamos continuar. Abri pra ler os comentários. Mano, parecia que era um post do Eduardo Bolsonaro, cara. Assim, o Jones, vou comentar sobre a isenção do imposto de renda. Vou comentar sobre a isenção do bandeira. Aí os comentários assim, mas e a taxação do super rico? Mas e a taxação dos dividendos? Mas e não sei o quê? Mas não sei o que lá? Mas não sei o que lá? Não faz esse governo neoliberal. Aí o outro cara falou assim, o Lula ficou 3 anos fudendo a vida do povo e agora ele só fez isso como pra se reeleger. Tipo assim, gente, meu Deus, cara, calma. Porra, cara, como é que eles imaginam? Sabe que eles acham que política lá em Brasília é só assim, pô... deve ser do jeito que eles estão falando aí no YouTube, né? É só ir lá e passar alguma coisa, né? Olha a crítica que ele também tá fazendo, né? Pô, parece que podia só ir lá e fazer. Eu não bato muito nessa tecla aqui também, das acusações que fazem com o Bolsonaro, como se o Bolsonaro não fizesse as coisas porque ele não quer. O Luiz tá tentando trazer essa politização para as pessoas. A esquerda enfrenta as mesmas coisas que a direita enfrenta. Sabe por quê? Porque no final do dia são seres humanos. Seres humanos têm comportamentos similares. Gente, pelo amor de Deus, o cara vê uma conquista histórica dessa, cara. Uma conquista histórica dessa e fica... Não tá bom. Não, isso é antipetismo, cara. O pessoal odeia o Lula, cara. O pessoal tá virando antipetista mesmo, voltando com todo. Não adianta, cara. Isso é perigoso. Eu falava isso em 2020. Eu falava assim, o antipetismo
ele é essencialmente anti-esquerda e anticomunismo. Não adianta negar a realidade, né? Não adianta. É só fazer, não tem oposição, não tem nenhum tom de cinza, é preto ou branco. É assim, é o Renato 38ismo. Lá em Brasília, para quem não sabe, é o Renato 38ismo. Ou é ou não é, entendeu? O Lula, por que o Lula não acabou com tudo ainda, né? Ou é ou não é. Então é assim que funciona, né? Você vê, na época o Lula não fez. Como se não tivesse oposição, centrão, né, diversos problemas. A mesma coisa se aplica a qualquer presidente da República. Mas tente explicar isso no dia a dia. Então, só para mostrar que confusões existem. Então, você chegou aqui, nunca ouviu falar que é papo furado essa história de uma direita, que a esquerda só briga no privado. Acorda pra vida. Mas vamos lá. Postagens como essa, eu já abordei mais de uma vez em vídeo. Pra mim, depois do que tá azul, não me importo mais com nada. Não me importo mais com nada e eu fico até triste. E uma pessoa que faz essa postagem, você vê que é gente estudada, de verdade. E aqui não é nenhum tipo de ofensa não, seu Paulo Papini. Ele fala assim, ó, advogado, professor e mestre. Essa treta do Paulo Figueiredo com o Chiquini explica por que a direita só tá tomando aquele lugar. Pra mim, neste momento, é irrelevante qual dos dois está certo ou errado. Acabou pra mim. Pra mim, é sempre importante saber quem tá certo e quem tá errado. No dia que eu abandonar a busca pela verdade, eu paro de trabalhar. Porque, na minha concepção, eu posso estar errado, gente. Você pode discordar de mim, você pode estar certo. Mas eu tô comentando com vocês o que eu acho que é verdade. O que eu acho que faz sentido na vida. E se tem duas pessoas em uma situação de tensão extrema, que tá a rede social inteira comentando, acusações fortes, cara, isso tem alguma coisa. Ainda mais quando é o Paulo Figueiredo, que sim, ele tem um papel relevantíssimo. Eduardo Bolsonaro coloca de igual para igual. E do que eu escuto assim de bastidor, o Paulo Figueiredo teve um papel realmente importante de abrir portas na Casa Branca, do Departamento de Estado. Pelo que me chegou assim aos ouvidos, e não foi pela boca do Paulo Figueiredo, nem pela boca do Eduardo. Falou assim, cara, o Paulo Figueiredo ele acabava com isso. Não, às vezes, segurança aqui, alguém do baixo escalão acolá, aqueles, sabe, pô, sai pra almoçar, jantar, e vai gerando amizade, e vai abrindo portas. E me falam que o Paulo Figueiredo teve um papel muito relevante nisso. Então, quando você tem uma pessoa desse naipe, com advogado de um caso que o Brasil está observando, eu acho que isso tem muita relevância. Muita relevância. Abandonar a busca pela verdade. O medo de dividir a direita é maior do que buscar a verdade. Rapaz, bicho. Sei lá, né? Quem é que falava buscar a verdade vos libertará? Quem é que falava isso, né? Sei lá, eu acho que para quem tem uma cosmovisão cristã de mundo, enxerga o mundo pelo cristianismo, deveria sempre estar em busca pela verdade. Sou menino novo ainda, né? Não acho que sou novo, não. Eu passei dos 30 já, mas eu tô bem conservado. Eu acho que o caminho da verdade é importante. E por que é importante o caminho da verdade? Porque a gente não sabe o que acontece hoje pode gerar de prejuízo lá na frente. E quer um exemplo? Então as coisas são curiosas. O vídeo de ontem, eu até discordei do Eduardo Bolsonaro, né? Talvez eu tenha sido muito arrogante até discordar, porque o Eduardo fala, não, tá todo mundo aqui do mesmo lado, meio de união. Eu falei, Eduardo, não é bem assim não. Por não cortar algumas asinhas no passado, vários problemas cresceram de forma espontânea. E um dos exemplos que eu dei no vídeo de ontem foi o Oswaldo Eustáquio, que hoje se sabe que foi ele que planejou de propósito o 300 ao lado do Roberto Jefferson, trouxe a Sarah Winter para perto, inclusive depois a Sarah Winter se filia ao PTB. Todas aquelas ações, pessoas começaram a ser presas, lembra Jurandir, do Bronze, depois a própria turma dos 300, o próprio Oswaldo Eustáquio, o Wellington Macedo. O Wellington Macedo foi o cara que dirigiu o carro pro Jorge Washington colocar a bomba no aeroporto. Foi por conta do Oswaldo que os índios foram presos, ele que levou os índios para Brasília, ele que estava no dia que tocaram fogo lá na região lá de Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022. Então algumas coisas não são aleatórias, que se tivesse cortado a asinha lá atrás, tudo tinha sido diferente. Aí olha o que a Anitta disse. A regra é clara. Se Oswaldo Eustáquio está a favor, você tem a obrigação moral de ser contra. Mas se você não tem o interesse em busca da verdade e acha que tudo é irrelevante, você não presta atenção nisso. E quem que aparece ontem? O cara que está sempre do lado errado. E ao lado de quem você acha que o Oswaldo Eustáquio tá? Do lado do Paulo Figueiredo
ou do lado do grande advogado Chiquinho? Vamos ouvir Oswaldo Eustáquio? Defesa de Felipe Martins. É uma facada nas costas de todos os presos políticos. É uma facada nas costas de Jair Messias Bolsonaro, que está preso, não pode falar, não pode se defender. Dizer que, olha, não foi uma bala de prata, porque pode ter sido até mesmo alguém da equipe do Bolsonaro que fez o registro de Felipe Martins nos Estados Unidos de uma entrada falsa, e não o Fábio Chora. É acabar com a esperança de todos os presos políticos. É acabar com a esperança? Pera aí, então, o Moraes e os ministros da primeira turma que estão julgando o caso, a decisão deles depende da opinião do Paulo Figueiredo. É só isso. Se o Paulo Figueiredo não tivesse dito isso, estava todo mundo solto. E Paulo Figueiredo ontem falou que não é a bala de prata. Ele, inclusive, fala que torce para ser a bala de prata. Paulo Figueiredo levantou uma possibilidade que ainda que não seja falsificação, fraude, ainda assim é um absurdo o caso do Felipe Martins. Estão distorcendo de propósito a fala do Paulo Figueiredo. Essas pessoas não são analfabetas. Essas pessoas sabem muito bem do que estão fazendo. Muito bem do que estão fazendo. Elas não são analfabetas. Não é nenhuma informação que saiu pela metade. Você não está lidando assim com uma pessoa que é inacessível. Se você pegar o telefone e ligar, você consegue falar com o Paulo Figueiredo. São acusações seríssimas que estão sendo feitas de forma reiterada. Vamos continuar. Isso está errado. Eu quero vir aqui admoestar o Paulo Figueiredo, que por um ego está querendo ser protagonista de alguma coisa e está atacando o Jeffrey Chiquini, que é um herói do Brasil. Está atacando o Jeffrey Chiquini por uma questão política. Está pedido de um amigo lá do Paraná que quer atacar ele. Um amigo do Paraná. Com certeza ele está falando do Felipe Barros. Então, olha como é a história. O Oswaldo Eustáquio já está dizendo que o Paulo Figueiredo está atacando o Chiquini por ordens do Felipe Barros. Que está com medo do Chiquini se eleger senador, né? E o Oswaldo Eustáquio, se eu não me engano, ele era do Paraná. Ele já se fez, acho que dos jornalistas de lá, né? Porque ele tem aquela foto do Che Guevara. Ô, meus amigos, parem com isso. Por questão política, por mandato, vocês vão brigar enquanto tem gente na cadeia. Eu fui preso, tenho marca aqui da Papuda. E o Paulo Figueiredo me chama de Oswaldo Scroque. Ataca a minha família. Porque eu, corajosamente, publiquei o vídeo do Tagliaferro, enquanto o Tagliaferro estava lá do outro lado. Agora o Tagliaferro tem sido um herói também. Mas quando eu fui para cima dele, ele estava do outro lado. E ninguém teve coragem. E eu rasgo as minhas vestes, eu não tenho problema de perder credibilidade, dinheiro, nada, por defender a nossa nação. Eu nunca temerei, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Agora, atacar o Jeffrey Chiquini agora, se passou, Figueiredo. E você pede desculpa para ele, porque senão vai ficar feio para você. Eduardo... Você está atacando o Chiquini. Olha a inversão de valores. O Paulo Figueiredo sequer citou o nome do Chiquini, ele fez apenas uma live. É o Chiquini, é o Space Liberdade que distorce o vídeo. É o Chiquini que ataca o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo apenas reage e demora para reagir. Ficou calado apoiando ainda. Mas olha a narrativa que está sendo vendida. O Paulo Figueiredo que atacou. Se você é igual o Papini, que diz, não estou irrelevante qual está certo. Você pode estar, inclusive, criminalizando uma pessoa de forma muito injusta. É importante, muito importante em busca da verdade. Pelo menos para mim é muito importante. Aí vem o senhor Pittoli. A Tsui coloca assim, ó. Pittoli diz que os bastidores do caso Felipe Martins não são ruins, são péssimos para a direita. Mas que ele não pode falar. Posturas assim são igualmente péssimas. A riqueza da comunicação está em ser claro, direto e transparente. Jogar iscas para a audiência é desrespeitoso. Se não pode revelar os bastidores, o melhor é ficar em silêncio. Esse é um problema recorrente entre quem se dispõe a estar atrás de um microfone para informar. Pode não ser intencional, mas esse tipo de conduta acaba funcionando como uma forma de manipulação mental. Mesmo sem revelar nada, as palavras escolhidas atuam como sementes lançadas no imaginário das pessoas. Insinuar sem revelar é um jogo sutil e, em muitos casos, até covarde. Porque você vai falando um monte de coisa como se tivesse várias fontes, dando a entender que está falando do Paulo Figueiredo. Cara, o cara tá do outro lado, vê o Pittoli, uma rádio gigantesca com audiência, Bolsonaro tá sempre lá, dando entrevista, logo o Pittoli deve ter credibilidade, ele jamais estaria falando isso do Paulo Figueiredo se não tivesse, né, um fundo de verdade, mas ele não pode te revelar.
E eu quero mostrar um pouco dos impactos do que o senhor Pittoli andou aprontando. Vou trazer algumas coisas para mostrar para vocês o dano causado. Mas vamos aqui primeiro ouvi-lo. Lembrar, e eu preciso, me perdoe, desde ontem eu estou muito incomodado com esse assunto e vou até onde eu posso. Você sabe que a gente tem uma cautela, uma parcimônia, porque a gente precisa seguir adiante na nossa missão, na nossa batalha. A história de ontem, daquele vídeo publicado do Paulo Figueiredo, questionando, não sei se isso aí é bala de prata, não é, talvez seja um erro. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, e vou parar por aqui. O bastidor disso é terrível. O bastidor disso é muito ruim. Muito ruim. O bastidor disso é péssimo para todos nós. É decepção em cima de decepção. O bastidor disso não é bom. O bastidor disso não é bom. Tá? E entenda, nós vamos continuar a lutar para que seja feita a justiça, que essa seja de fato a bala de prata, que Felipe Martins seja indenizado. Nós vamos continuar a lutar. O Paulo Figueiredo não tá lutando, né? Ele tá sabotando, né, Pittoli? Cara, é muito irresponsável esse tipo de fala. Muito irresponsável. Seja, de fato, reconhecido como um herói, que o presidente Bolsonaro ganhe a sua liberdade diante de toda essa mentira contada e criada em cima do 8 de janeiro, em cima de trama golpista. Nós precisamos entender, sim, por mais que o Paulo não queira, eu quero que seja bala de prata. Eu quero, e vou... Por mais que o Paulo não queira, Pittoli, Paulo Figueiredo falou que ele não quer que isso seja bala de prata. Tem certeza que ele falou isso? Rapaz, essas distorções não são de pessoas analfabetas. É um cara letrado, Pittoli. Tá, por isso até o fim. Por mais que o Paulo ache que não seja. Porque eu vou lhe dizer de novo, o bastidor disso é muito ruim. Mas ruim é pouco, tá? O bastidor disso é péssimo. Péssimo. Péssimo, tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas ontem teve alguém que eu sepultei na minha consideração. Sepultei. Eu sou chato nisso. Sou muito chato. Mas eu sou muito chato. Inclusive... na minha história, na minha vida eu preciso lidar melhor com isso. Porque quando eu passo uma borracha, eu risco. Acabou, tá? Faça mesmo comigo, talvez. Eu tô errado, provavelmente. Só que eu tenho esse ímpeto, eu lido dessa forma. Por isso que eu não saio pra política, por isso que eu não sou deputado, por isso que eu não vou ser não sei o quê, por isso que eu não tenho essa habilidade de poder engolir, fazer algumas concessões. Eu não consigo. Eu não tenho essa condição. Então, pra acabar aqui, essa história do Felipe Martins é a bala de prata e vou defender que seja a bala de prata até o fim. Até o fim. Nós precisamos lutar por isso. Pode ser a anulação de todo esse absurdo que a gente tá vivendo. Todo esse absurdo. Então, se o Paulo não acredita aqui, pode ser eu acredito. E o bastidor disso não é ruim, é péssimo. Pra nós, inclusive da direita, que defende, a gente vai defendendo esse ou aquele e depois toma uns sustos aí que não... Vamos ver o resultado, né? Primeiro, o seu Chiquini posta pra reforçar o que o Pittoli tá falando. E o Silvio Grimaldo. Né? Vamos de direita. Olha lá o Silvio Grimaldo, ó. Rapaz, se até a voz oficiosa do bolsonarismo tá falando, por que ele tá falando isso? Porque Bolsonaro tá sempre lá na Hora Verde. É como se fosse um porta-voz oficial do bolsonarismo. Então, se até o porta-voz oficial do bolsonarismo está falando, vai ser difícil reverter a narrativa quando a história completa vir à tona. Casa caiu o Paulo Figueiredo. Olha aqui o resultado. Junto às pessoas comuns. Aguente firme, Chiquini. O Paulo comanda uma rede de influências da direita permitida anti-bolsonarista. Pronto. Paulo Figueiredo agora é anti-bolsonarista. E trabalha uma rede. E não será fácil suportar a pressão. A opinião do Pittoli vale mais que qualquer histeria. O tempo trabalha em nosso favor. Aí uma Fê pergunta, tipo assim, tipo um gabinete do ódio, né? Porque uma rede de pessoas influenciadores que agem sob ordens é tipo o gabinete do ódio. Nossa, bicho. Eu lutei tanto contra isso. Acho que a maior luta que eu já tive aqui no canal, assim, não luta de brigar nem nada, mas assim, a coisa que eu mais me dediquei ao longo desses anos foi rebater essas acusações de gabinete do ódio. Absolutamente não tem ninguém na direita com mais detalhes, vídeos, documentos para explicar toda essa história. Como é um absurdo isso, a perseguição que fizeram contra nós, quem fez, por onde fez, quem montou os dossiês, como isso foi usado para ter a primeira decisão do Moraes, tudo. E aí eu tenho que agora ouvir da direita, que é um gabinete do ódio. Tá vendo a consequência? Será que realmente não é importante saber quem tá certo e quem tá errado? Porque os danos estão crescendo. Os danos estão por aí. E Paulo Figueiredo apenas levantou uma possibilidade. E que falou que mesmo que essa possibilidade seja, não importa. O que o Moraes fez é indefensável. O caso é um absurdo. Aí o Mafinha fez um ótimo comentário, que ele fala assim, ó, eu tô vendo o esculacho que o Paulo tá dando no Chiquini, e uma coisa que me vem à cabeça é,
Como é que a esquerda conseguiu enganar tanta gente, fazendo acreditar que a direita seria capaz de montar algum tipo de gabinete do ódio das sombras, como fez com o apoio de pessoas da bolha da direita? Silvio Grimaldo é da direita, teve cargo do governo Bolsonaro, aí depois virou antibolsonarista. O MBL está no espectro da direita. A bolha não só tem o bolsonarismo. Então, quando o MBL também falava, a coisa ganhava corpo. Quando Felipe Moura Brasil falava, quando Nando Moura falava, Danilo Gentili falava. Então, normalmente é assim que funciona. A própria direita vai ajudando a criminalizar o grupo. Tudo que a gente faz é 1000% exposto e público. Olha essa briga aí, tudo às claras, para todo mundo ver, totalmente honesto. A maioria ainda vai manter aquele nojinho estético, herdado dos tempos tucanos. Mas, na minha opinião, é assim que as coisas se resolvem. Jogando na cara e expondo ao vivo a quantidade de vagabundos e picaretas que se infiltram no nosso meio, como esse Chiquinho aí. E antes que alguém venha reclamar com o clássico, e por que não resolve no privado? Fala isso pro Chilique, que vai pra rede social acusar os outros, e pior, usando a porcaria da Lava Jato, que foi onde começou toda a repressão. Não existiria Xandão sem a porcaria do Moro. Quando é que vocês vão admitir que essa operação foi um golpe dos tucanos que saiu do controle deles mesmos? Um festival de erros e picaretagem jurídica, e estamos até hoje colhendo os frutos podres dessa porcaria. E eu posso falar bem, porque eu defendi a Lava Jato. Eu usava até máscara do Moro. Eu comemorei o Moro no governo Bolsonaro porque eu era um bocó que não conseguia separar as coisas. E achava que tudo que fosse contra o PT era automaticamente bom, só que não é. E eu quero que vocês entendam bem. No Brasil, o PT é o menor dos problemas. O PT é a embalagem do grande bolo que é, né, esse grupo maligno que comanda o Brasil. Dos tucanos no judiciário, dos banqueiros, das ONGs, da China, dos democratas americanos. Eles colocam na frente o Lula. É a marionete final. Ser antipetista não significa nada. Aliás, muitas vezes, antipetista significa até ser antidireita. Aí vamos voltar pra gente ver aqui outro momento. O Vinícius postou um vídeo completo, tem 20 minutos e pouco de confusão. Eu quero pular já pros finalmente, porque eu acho que tem algumas coisas que são relevantes, que a gente tem que botar a bola no chão e entender que tem até a ver com o que o Marfinha tá falando. Escuta isso aqui. Cara, não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha pra ninguém reconhecer o erro. Vamos lá, Marco. É disso que se trata. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que gravar, inclusive, Paulo Figueiredo Show. Deixa eu rapidinho aqui, vamos lá, alguns pontos para serem rebatidos. Em primeiro lugar, o seu quadrúpede, eu nunca fui réu na Lava Jato. Entra no Google, eu nunca tive absoluto... Você é advogado da Lava Jato? Eu nunca tive nada a ver com a Lava Jato. Eu fui réu na Operação Greenfield, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Vamos lá, eu fui réu na Operação Greenfield da Lava Jato. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Você está me difamando publicamente aqui no ar. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Meu processo foi trancado. Você é advogado criminalista. Olha aqui, ó. Eu tô em nome, eu sou advogado. Eu tô em defesa do meu cliente, o AB Paraná. Não para de falar bobagem. Eu não tô aqui com Nunca fui advogado. Nunca. Gilmar Mendes tocou em processo meu. Gilmar Mendes, inclusive... Olha, gente. Tem coisas que são fatos, não são opiniões. Quando você acusa uma pessoa de ser bandido, lavador de dinheiro, sabe? Todas essas coisas, a pessoa tem que, no mínimo, poder provar. Não, você foi réu na Lava Jato. E ser réu significa muita coisa? Porque o Paulo Figueiredo também é réu atualmente. Felipe Martins também é réu atualmente. E aí? Se é réu, é bandido, é? E aí ele puxa a carteirinha da OAB pra jogar na cara. Aí se Paulo Figueiredo processa ele pra provar, ele vai se jogar no chão e falar: estou sendo perseguido pelo Paulo Figueiredo, está me processando. Você não vai me calar. Pessoal, uma coisa é você ofender. É que nem o Paulo Figueiredo falou, você é um quadrúpede. Isso é uma ofensa. Quando ele xinga o cara, isso também é uma ofensa. Você acusar uma pessoa de crime, aí não. Você falar, você foi solto pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes nem tocou no processo do Paulo Figueiredo. Então, assim, isso é a postura de um advogado. Um advogado devia conhecer um pouco melhor do direito, né? E, curiosamente, na briga com o Aldo Rebelo, que quando eu falei que eu acho que o Superman tá certo, quando ele pontuou aquelas coisas do Aldo Rebelo, não sei se eu teria levado pro barraco, o Superman faz questão de destacar que ele é professor de direito constitucional. Que ele é formado em direito, né? E eu não tô falando isso à toa. Mas vamos continuar. Vamos ver as intervenções do Superman. Eu tô desmentindo. Você está atrapalhando o Felipe Martins. Senta aí. E outra coisa. Você atrapalha o Eduardo, você tá atrapalhando o Jair Bolsonaro.
Eu posso. A nossa defesa tá lá. Então, primeira mentira dita no ar. Preso na Lava Jato. Nunca fui preso na Lava Jato. Segunda mentira. Gilmar Mendes julgou meu caso. Nunca Gilmar Mendes tocou em nenhum processo meu. Nunca. Minha ação penal foi trancada. E aí tem 2 advogados aqui que podem explicar que é uma ação penal trancada, que é quando as acusações não deveriam ter sido nem apresentadas por você. 2019, que você tá ligado em corrupção. E o Banco Brasil... Você sabe o que é trancamento de ação penal, doutor? Não, mas pera lá. Você não é moralista? Você sabe o que é trancamento? Eu posso... Você sabe o que é trancamento de ação penal? Eu também sou aparentemente acusado de golpe de Estado e a falsa acusação. Eu também sou acusado de organização criminosa. Eu também aparentemente sou acusado de, sei lá, coação de processo penal. Eu tô acostumado a ser acusado. Você contratou o Cacá e revogado a prisão com o Gilmar Mendes. Contratei. Gilmar Mendes nunca tocou no processo, louco. Você tá trabalhando... Peraí, vamos lá. Eu preciso... Vamos lá. Eu queria... Só terminar aqui, peraí, vamos lá. Então, Gilmar Mendes, já começou fazendo mentira e difamação, que é o que você faz. Não é advogado porra nenhuma, tô picareta. Você só... Não é advogado porra nenhuma, picareta. Vamos lá, segundo ponto. Atrapalhou as investigações de Felipe Martins encantando a tese do Guilherme Amado. Não. Encantando a tese do Guilherme Amado. Tem vídeo. O que eu virei e falei foi muito claramente. Não estou convencido. Essa gritaria tá difícil de entender porque tava assim mesmo no ao vivo, viu? Break, né? Respira. Vamos voltar. Houve fraude. Mas o Felipe está no advogado dele. Eu abro um espaço no programa, todos são bem-vindos. Eu abordo o caso do Felipe Martins desde o início em todos os programas. Eu sou uma das pessoas que mais falou sobre o caso do Felipe Martins. Eu estou falando sobre o caso do Felipe Martins desde 2000. E quando o Felipe Martins foi preso? Pessoal, eu vou pedir um favor. Desde antes desse porra-botas aí, tem chegado. Deixa eu entrar. Eu vou falar, eu vou precisar encerrar. Eu sou herói ou sou preso por corrupção, doutor Você está pagando pedágio pro regime? Então agora você está me acusando de pagar pedágio. Agora sim. Chiquinho acusou Paulo Figueiredo de pagar pedágio pro regime, pra levar o próprio rabo. Parece ofensa. Uma coisa é ofensa, sabe? Xingar a pessoa e é treta. Tem coisa que passa do ponto de ofensa. Vender o cara como se o cara fosse um bandido, cara, isso passa muito da ofensa, bicho. Vamos ver aqui o nosso professor de Direito Constitucional Superman. Agora sim, eu quero ver as suas cores reais, doutor Felipe. Acabou a fleuma, agora eu te trouxe pra lama. Vamos lutar na lama que é bom. Agora eu acabou aquela fleuma de não, Paulo Figueiredo. Paulo Chiquini, eu tenho aqui, vocês... Você só tá contra todo mundo, cara. Respeito é tudo. Vem pra lama. Vem pra lama. Aqui. Vem pra lama. Eu tenho uma situação muito... Vem pra lama. Boa, Marco Antônio. É um brilhante comentarista. Gilmar Mendes. Agora vou. Eu acho que... Paulo Figueiredo corrupto, solto pelo Gilmar Mendes. Rapaz, velho. Isso não é só ofensa, não, velho. Você tá criminalizando uma pessoa. Eu vou falar real pra vocês. Eu acho que o negócio descambou. Isso pra mim é o pior pesadelo que eu podia estar tendo. Porque eu adoro os dois, eu sou fã dos dois. E eu acho que isso não é bom. Não dá pra ficar em cima do muro. Desculpa. Você tá vendo o cara me acusar de coisas absolutamente absurdas e não dá pra ficar em cima do muro. Você tá vendo o cara mentir a meu respeito. Exatamente isso. Uma coisa é ofender, gente. Outra coisa é mentir sobre a pessoa. Acusações absurdas. Lá atrás, certa vez, o Superman falou comigo. E a gente pôde conversar um dia por telefone. Aí eu tentei falar pra ele que é o Deltan Dallagnol. Ele que é do direito. Apresentei vários casos. Pergunta se o Superman teve interesse. Nenhum caso. É sempre assim. A direita brasileira, ela adora se jogar no chão e brincar de vítima e falar que ninguém quer nos ouvir. A imprensa nos ignora. Mas quando tem um caso absurdo do outro lado, vocês fecham os olhos, porque vocês gostam, porque vocês são fãs, né, Marquinho? Você é tigrão com o Aldo Rebelo e tchutchuca do Chiquini. E eu acho que você tá certo com o Aldo Rebelo. Eu queria que você fosse tigrão com o Aldo Rebelo e também tigrão com o Chiquini. Eu aprecio isso daqui, ó. A Ludmilla é mulher, mas tem mais bola que o Superman. Estava aqui lendo os comentários sobre o Paulo Figueiredo que foram feitos de ontem para hoje e confirmando o que eu já havia contestado há algum tempo. Muitos integrantes da direita têm 2 defeitos medonhos: a ingratidão e o emocionalismo. Cultivam gostosamente suas memórias curtas, esquecendo as boas obras de quem, na primeira fala discordante, ainda que tais efeitos tenham sido grandiosos, úteis e essencialmente bons para todos,
transforma em alguém que objetivamente trouxe resultados, um inimigo mortal, a ser destruído do dia para a noite, trata uma opinião, uma visão destoante, um erro de análise, de estratégia, uma simples fala mal colocada, segundo suas concepções, como uma traição imperdoável, uma prova de que a pessoa nunca prestou na vida, estava fingindo o tempo todo, era um infiltrado perigosíssimo. Eu aprecio pessoas que se posicionam. Esse papinho de, eu sou amigo dos dois. Sai de perto de mim. Quem quer ser meu amigo é meu amigo. Não quer ser também não seja não. Fico sozinho. Melhor ter poucos amigos, mas ter amigo de verdade. Aí vamos ver o que o Paulo Freire tinha falado lá do início, né? Esse daqui foi um baita de um atropelo. Não, você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer, olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Opa! Partido Novo envolvido. Por quê? Porque Chiquinho é do Partido Novo. Eu tô falando, não é ironia, as cadelinhas do Deltan são um problema, são um problema. São piores do que os petistas. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram um processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios? Vamos botar os áudios? Sabe por que não põe? Sabe por que não põe? Seu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, para bancar. Você só quer brilhar. O cara sabe que Paulo Figueiredo tem como provar. E sabe que se Paulo Figueiredo provar, dá ruim pro Felipe Martins. E ele provoca. E fala que não tá sendo homem. Ou seja, se o Paulo Figueiredo não prova, é um charlatão bravateiro safado. Se Paulo Figueiredo prova e criminaliza o Felipe Martins, prova que o Paulo Figueiredo é um safado. Tu consegue entender esse tipo de lógica? E o nosso professor de Direito Constitucional, malhado, moldado no suco, né, Superman? Cara, olha, gente assim que não consegue se posicionar na hora dessa. Eu tô te falando, Superman, eu vou te apoiar, porque não tem como eu apoiar Écio e o Viana. E eu acho que tu tá certo no enquadro que tu deu no Aldo Rebelo. Eu só queria que tu tivesse feito igual. Seja homem para brilhar. Irresponsável, advogado irresponsável quer brilhar às custas dos seus clientes. Seu cliente, inclusive, estava dizendo agora a terceiros que não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã, você é um irresponsável. É o seguinte, você quer falar alguma coisa para mim? Você quer falar alguma coisa para mim? Chega aqui, vem aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu não posso ir ao Brasil, mas vem aqui nos Estados Unidos falar comigo. Calma. Frouxo, eu te mandei mensagem diretamente ontem, seu frouxo, e você não respondeu. Antes de partir pra porrada com você, eu te procurei pessoalmente. Você quer cavar a cadeia do Felipe? Eu não posso te responder, senão o Felipe vai preso. Posso colocar? Você quer cavar a cadeia do Felipe? O cara queria que o Paulo botasse áudios na tela que poderiam levar o Felipe pra cadeia. Aí agora ele tá acusando o Paulo de querer cavar a cadeia do Felipe. E eu vi o chat da live. Tinha gente no chat da live falando: ai, mas o Paulo Figueiredo é grosso. Ai, como o Paulo Figueiredo xinga. Eu falei: rapaz, o povo tá mais preocupado com palavrão do que com a safadeza, bicho. O que é que tá acontecendo? Isso aqui é um diagnóstico do que virou a direita brasileira, o que talvez do que sempre foi. Mas nunca teve numa situação para ser colocada à prova. É surra. E sempre assim, união, tem que se unir, porque se não se unir, meu Deus, a gente tem que se unir, é momento de união, mano. Caraca, velho. Quem já, assim, sei lá, eu gosto do menino do quintal mesmo, são meus amigos mesmo. Eu nunca precisei falar pra ele assim, velho, vamos, é momento de união, vamos parar de brigar. A gente nunca tá brigando, porque a gente tá unido, né? Sei lá, não sei se o Eduardo Bolsonaro chegou, Paulo Figueiredo, momento de união, vamos nos unir. Eu acho que ele nunca precisou falar isso, porque estão unidos. Agora, uma pessoa que eu não acho, eu tenho certeza, o único que eu tenho certeza, eu nunca vi Bolsonaro falar que é hora da união da direita.
Esse eu nunca vi falar, porque esse realmente sempre teve com foco na missão. É incrível. Nunca ninguém precisou falar, Bolsonaro, pare, você está na direita. Eu nunca vi, rapaz. Só quem levanta essa bola do pare, mãe de união, é quem aprontou, foi pego na botija e agora não quer ser criticado. Mas vamos terminar quem tem que falar do Partido Novo. Quer cavar a cadeia do Felipe? Tem o direito de Eu não quero cavar a cadeia do Felipe. Quem quer cavar a cadeia do Felipe é você que está vindo aqui publicamente criar esse circo para se beneficiar politicamente. Sabe o que eu tenho a ganhar com isso? Nada. Nada. Eu tenho todos os documentos do Felipe Martins que eu enviei para a Casa Branca. Eu tenho aqui a nota do Felipe Martins e troca de mensagem dizendo o que na nota estava certo e o que estava errado. Você sabe, ontem a pessoa do Partido Novo recebeu ligação da Casa Branca para dizer a injustiça que estava sendo feita comigo. E você é irresponsável. Irresponsável. E o Paulo Figueiredo na live pediu, se você não tem interesse político, fala aí, faz uma promessa que você não vai ser candidato. E o Chiquinho não conseguiu prometer que não será candidato, porque ele será candidato. Aí vamos falar sobre números, né? Essa matéria aqui ela é escrita em agosto, ou seja, muito antes do que está acontecendo. Muito antes do que está acontecendo. Essa matéria é do dia 29 de agosto, do Candelouro. Um rapaz que eu já pude ter a oportunidade, prazer de conversar no Spaces da vida. Não é não, Candelouro? Hashtag República da Harmonização Facial. A indústria subterrânea do engajamento político. Eu gosto de números. Estudei engenharia elétrica. Porque eu acho que números não mentem. Poucas coisas me causam mais gastrite do que políticos meteóricos com harmonização facial. Jeffrey Chiquini é a síntese grotesca do nosso tempo. Uma versão jurídica de Pablo Marçal. Com dentes tão brancos que poderiam servir de iluminação de estádio. De onde veio esse personagem? Ontem, um João Ninguém do submundo jurídico, hoje ídolo de hashtags e lives. Cresceu como fungo em ambiente úmido, sem que ninguém saiba explicar quem regou. Sei. Calma que eu te explico, Candelouro. Hoje a gente vai explicar. Chiquini simplesmente apareceu, fruto acabado da indústria subterrânea de influenciadores políticos. Sua projeção começou como advogado de Felipe, e não há como negar que tratou do julgamento como palco pessoal. Transformou-se de defensor em protagonista, usando o processo como trampolim midiático. Em poucos meses, virou comentarista de tudo em qualquer veículo, aceitando lives como quem aceita cafezinho. Ele fala de economia, geopolítica, meio ambiente, ciência, tecnologia, ele fala de tudo. Virou comentarista político. Hoje já não esconde, quer se eleger algo em 26. A carreira relâmpago tem números que dispensam metáforas. Em 2022, ele tinha pouco mais de 12 mil seguidores. Até 2022. Agora, em agosto, ostenta 565 mil. Um aumento de 4.500% segundo a consultoria Bytes. E quase todo esse público chegou em 2024. Depois que cortes de suas falas no Supremo viralizaram no Instagram, no YouTube e no X. Não foi em 2024. Ah, Candelouro. Você quer saber de onde vem? Jabuti não sobe em árvore. Vamos ver quem botou o jabuti na árvore. Não foi vitória jurídica, mas marketing digital. Sua aparição ao lado de Deltan Dallagnol, agora você está começando a entender. Uma aula de estética publicitária. Deltan com Fora Moraes. Chiquinho com Free Bolsonaro. 2 outdoors ambulantes da Colgate. Harmonia política casando com harmonia facial. Chiquinho é a encarnação da política cosmética. Importa mais o brilho dos dentes do que a substância das ideias. A foto o Candelouro colocou, né? Junto ali com o pet favorito do Deltan, Guilherme Kilter. E tá ali, ó. Eita, só os homens brabos desse Brasil. Que tem CEP para lutar pelo Brasil. Vamos lá. Você quer saber como é que a coisa funciona? Vamos falar de números? E eu falei, não é 2024 que vem esse grande crescimento igual o foguete do Chiquinho. Não, tem uma data. Chiquinho se filia ao Partido Novo no início deste ano. E aí temos uma data-chave, maio de 2025. Que é quando o Chiquinho recebe o toque de ouro, o fio terra do seu chefe, o Deltan Dallagnol. Aí ele ganha a coleira. Maio de 2025. Filiada ao Novo, alguns meses, segundo o canal do Deltan.
para promovê-lo. Deltan dá o aval, pode agora deixar o Chiquinho rodar. Aí chega a ordem em todos os cantos, da Bradóquia passando pelo Oeste, Gazeta do Moro, canais de live, pode ir. Aí o motivo da filiação. Acompanhar o partido mais de perto está dentro das pautas. Desde quando alguém precisa se filiar a um partido por essas razões? Não estou dizendo que você tem que ser candidato para querer estar integrado à política. Descrição da legenda. Sabia que não precisa ser candidato para se filiar a um partido político? Porque ele diz que ele está indo lá só para saber das ideias, né? Mas você não precisa se filiar para saber das ideias. Aí, em março de 2025, né? Já tá tendo articulação para vaga no Senado. Ainda sem partido, né? Mas ele já tá pensando em ser candidato ao Senado. Vocês entendem o que rolou aqui? O problema não é a pessoa se filiar ao Novo, mas fazer um discurso ou ter atitudes com outras intenções. Por que dizer que só se filiou porque quer ficar mais perto do partido? Por que usar uma legenda como essa que, sim, é verdadeira? Nem todos que se filiam a um partido almejam ser político, mas que não corresponde à realidade do convidado. Pode parecer mais uma daquelas coincidências, mas não espanta a filiação ao Novo, apenas confirma. A imagem utilizada no portal diz muito sem dizer. Essa postagem da Tsuki é de junho deste ano, junho. Mas eu disse que ele não cresceu, não teve ascensão meteórica em 24. Olha quando ele vai fazer a live com Deltinha, maio. Vamos agora olhar os números. Esse daqui é o site do Social Blade. Este é o site do Social Blade. Olha aqui, ó. Aqui é abril de 2024, ó. É um peido. É o risco do peido. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos até arriscar, porque você não tá vendo. Porque é o risco de peido, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não ganhou nada. Aí o peido começou a feder, ó. Aí vem fevereiro, março, abril, maio. Aqui que vem o ponto, ó. Live da coleira. Live. Como é que desenha um cachorrinho aqui, ó? Um focinho, os olhinhos aqui. Linguinha. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Igual aqui, ó. Eita, rapaz. Pronto, ó. E bota aqui a coleirinha, né? Pronto, a coleirinha. É a live da coleirinha. Olha o que acontece no mês seguinte. Pipoca, rapaz. A quantidade de seguidor já passou de 200 mil em um mês. No próximo, pau. Agosto, pau. Carreira meteórica. Nossa. Foi só receber a coleirinha. É incrível. Aí você vê outros padrões, né? O Ticaracaticast não leva pessoas da política. Levou o Deltinha com Marcília. Aí o Deltinha falou, tem o meu candidato aqui pra vocês trazerem. Depois levaram o Chiquinho. Falei, pronto. Um podcast que não leva ninguém. Tem gente que me pergunta, cara, por que tu não vai mais no Pânico? Porque não tá permitido meio que bolsonarista ir lá. Tem gente mais graúda que eu que não tem como ir. Já Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol, Leonardo Siqueira do Partido Novo. Teve aquela vez que eu pedi pro Emílio desmentir o Leonardo Siqueira no dia seguinte, né? Os tentáculos da coleirinha estão indo mais longe do que vocês imaginam. Aí, olha que curioso, né? Existe um certo padrão. O Marcília também já tá pipocando nas redes sociais. Já tá pipocando. Como foi o processo pro Marcília decolar nas redes sociais? Você vê que o Marcília começou a fazer vídeos para serem postados no canal do próprio Deltinha, ó. Marcília. É 2 do Deltão do Marcília, 2 do Deltão do Marcília, 2 do Deltão do Marcília. E até o meu padrão, né? É sempre um do lado aqui, o título com a mesma letra, só muda que do Marcília é em cinza, do Deltão é amarelo. Aí eles agora até trouxeram aí no Viterbo também, né? Mas o meu padrão, fotinho na direita, todo mundo aqui com cara de mal, brabo. Rapaz, você botar a coleirinha, você voa. Você tá entendendo? Eu não vou usar a coleirinha, eu não faço questão nenhuma disso daqui. Aí, vamos voltar para a questão da Lava Jato, né? Ele acusa o Paulo Figueiredo de mil uma coisas. E aqui foi uma postagem que o Chiquinho fez, ele apagou, rapaz, do Twitter. Ele apagou, não sei porque ele apagou, né? O que esperar de um preso na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro solto pelo Gilmar Mendes? Apagou a postagem do Paulo Figueiredo, né, Chiquinho? Mas o print é eterno. Tu sabe que depender de mim, né? A história fica aí, porque eu estou em busca da verdade. Mas vamos lá. Eu me incomodo, sabe? Porque ele coloca o Paulo Figueiredo, né? Não, se é réu, já é bandido, já é vagabundo, já é safado, já é ladrão, etc, tudo mais. Se você corre aqui, né? De onde que veio esse nobre advogado brasileiro? 29 de agosto de 2015. Lava Jato impulsiona honorário até de advogado que não atua no caso. Essa era a manchete, né? Mas você pegava que era assim de um advogado que atuava na Lava Jato. Houve ainda quem mudou de status após a operação.
Eu advogava sozinho, sem escritório, atendia o cliente no fórum, num café, emprestava escritório de amigos. A Lava Jato impulsionou minha carreira. Ganhou muito dinheiro, né, Chiquinho? Diz o Chiquinho. Ele virou sócio de seu ex-professor Haroldo Natter, que advoga para 5 investigados. Chiquinho agora atende Valdomiro Oliveira, tido como laranja do Alberto Youssef. É o amigo do Moro, né, Alberto Youssef? Rapaz. Mas aqui era inocente, né? Porque você advogava. Acho que até conseguiu, né? Depois soltar ele, lá em 2020. Celebrou a decisão. Mas o Paulo Figueiredo é bandido, né? Rapaz, sei lá, velho. A pessoa, assim, um cidadão comum que é desinformado, vê a Globo, vai falar, o Paulo Figueiredo foi preso. Oh, meu Deus, eu entendo. Mas uma pessoa que estudou direito, advogou na Lava Jato, se coloca como crítico da Lava Jato, olha a situação do Paulo Figueiredo e chama Paulo Figueiredo de bandido. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Muito bem o que ele tá fazendo. Outra matéria. 28 de abril de 2015. Laranja diz que recebia dinheiro de empreiteiras para repassar a Youssef. Valdomiro de Oliveira diz depois a justiça, né? Aí tá ali, ó. Recentemente, Valdomiro foi condenado a 12 anos e 6 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro por pertencer à organização criminosa. A participação do Valdomiro é de menor importância nos fatos. Ele teve uma das penas mais altas, baseada única e exclusivamente na delação premiada do Youssef, questionou à época o Chiquinho, que diz que vai recorrer da sentença. 17 de março de 2016. Veja o que dizem advogados sobre a decisão de Moro no grampo de Lula. Olha o Bessias aí, olha. Chiquinho, advogado e professor de direito penal. A partir do momento em que o delegado é intimado, todas as gravações que viessem a ser feitas depois não poderiam mais ser usadas nem sequer transcritas pela Polícia Federal. Em sua avaliação, a ilegalidade, tanto do lado da polícia quanto do juiz, ao divulgar a gravação. Moro agiu de forma ilegal, né, Chiquinho? E hoje o Chiquinho defende a Lava Jato com unhas e dentes. Rapaz, você mudou, viu, Chiquinho? Nessa época você era burro, né? Nessa época que você era burro, né, Chiquinho? Agora você aprendeu com o Deltan, não foi? A coleirinha do Deltan está destruindo o Brasil, velho. Olha aqui, ó. Novos esclarecimentos sobre a errônea e ilegal condução coercitiva do Lula. Tá, poxa! Até defender o Lula tava. Mas o pior é que na luz do direito realmente tem muitos erros, né, Chiquinho? O curioso, velho, é que vocês varrem pra debaixo do tapete coisas piores que o Deltan Dallagnol tá envolvido. Mas o errado é o Paulo Figueiredo, viu? O errado é o Paulo Figueiredo, rapaz. Mas todo bonitinho, Chiquinho aqui na foto, camisa Lacoste, rapaz. Aquele relógio ali parece um diver, né? Um submariner. Tem um ciclope ali, pra saber se é o date ou no date. Quanto é que ele tava valendo na época? Hoje tá uns 100 mil, não tá não? Bem conservado. Pulseira Jubilee. Oster, né? Oster é o submissa só com a Oster. Cara refinado, Chiquinho. Sapatos da Louis Vuitton. Cintos da Chanel. Fico com inveja, viu, Chiquinho? Um dia eu quero ser bonito igual a você. Por hora eu tô usando aqui meu coletinho da AliExpress. Rapaz, velho. Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda tá fazendo. 3 de abril de 2018. Não me importo com Lula. Estou preocupado com os reflexos da decisão do Supremo aos cidadãos brasileiros que não mais poderão gritar pelo respeito a seus direitos. Sou advogado e, como tá meu dever, defender o seu direito. Abra o olho. Aplaudir a violação de direitos fundamentais é retirar do Estado a função pela qual o criamos. O exemplo, veja, né, tá ali. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Pergunto. Você, servidor público que lê esse post, aceitaria perder o seu cargo antes do trânsito em julgado? É de direito que eu estou falando. A discussão está em volta à força normativa da Constituição que nós criamos e que replica nossos direitos mínimos. O Chiquinho dessa época não ia ter espaço no novo não, viu? Acho que o Deltan não viu esse post não, viu? Se o Deltan tivesse visto, ia te proibir de entrar no Partido Novo. Se o Deltan tivesse visto isso aqui, você não ia entrar no Partido Novo não, cara. E essa aqui, ó. A gente chega quase nos finalmente. 1º de outubro de 2022. Antes de qualquer coisa, você pode dizer, não sou Bolsonaro, não sou Lula, mas não posso negar que a economia melhorou, né, tudo mais. Nosso país se descolou do resto do mundo. Temos a menor inflação, maior crescimento, né, tudo mais. Temos a menor taxa de desemprego.
fala bastante aí da economia, né? Como os Correios. A corrupção acabou totalmente, não, sou ingênuo de achar que sim, mas também diminuiu muito, né? Gostaria muito de ter a opção de uma ou uma candidata alternativa. Eita. Bolsonaro não presta, né? Ah, eu gostaria muito de ter uma opção, Bolsonaro. Uma candidata gata, né? Uma bela presidenta. Esse é o nosso bolsonarista! Em pleno outubro de 2022, e ele ainda estava querendo um candidato melhor. Mas, sinceramente, votar no PT é votar no mau uso dos recursos públicos e na pior econômica. Não deixe sua repusa por um candidato que não tem boa oratória, que não sabe usar as palavras de forma que vai desagradar, trazer de volta um canalha, que se finge de pobre, que com a verdadeira quadrilha sacra o nosso país. Não se trata de votar no Bozo, se trata de votar na gestão comprovadamente melhor e comprometida com o país, não apenas com o partido. Se você não quer votar no Bolsonaro, faça como eu. Pense que está votando no Guedes e nos bons ministros que esse governo tem. Você tá entendendo o nojinho ao bolsonarismo? Ele queria outro candidato, mas não tem, então vamos votar pelos liberais. Vamos votar porque lá tá o Roberto Campos Neto. Chiquinho! Herói do Fachin. Ave Maria. Prestigiando a solenidade de filiação do ministro Luiz Edson Fachin como associado benemérito da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Isso é mesmo, viu? Ó, irmão, eu te contar, viu, Chiquinho? Eu podia ser, eu ia bater foto, não, velho. Eu não nasci pra isso, não, Chiquinho. Eu não nasci pra isso, Chiquinho. Eu não nasci pra isso, não, cara. Eu não consigo bater foto com o que eu não gosto. Por isso que eu tô aqui, isolado, né, Chiquinho? Lutando a luta de computador de videogame. Tô até hoje esperando, Chiquinho, o dossiê que você ia fazer de mim. Agora, o que eu não entendi foi, Chiquinho, assim, você falou que ia fazer um dossiê de mim, que eu era vagabundo, que eu era bandido. Aí você fala do Arthur, né? Aí você apanhou nas redes sociais, porque deu errado. Aí você apareceu na live do Didi semana passada falando que era meu amigo e tinha pedido desculpa. E que hora que isso aconteceu, Chiquinho? Tá doido? Comeu cocô, Chiquinho? Aí agora a Serra tá contra mim de novo, né? O Chiquinho fala o que a audiência quer ouvir. Ele foi no canal do Didi Red Pill, que é um bolsonarista, apoiador do Bolsonaro. Aí ele tem que passar pano no bolsonarismo. Aí ele vai na Ouro Verde, tome lá pedra no Paulo Figueiredo. Aí fala de mim também. Eu falo, rapaz, pra cada audiência é um discurso diferente. E aí, como a gente chegou aqui ao final, eu te pergunto, tu acha que isso daqui é só uma treta de internet? Tu acha mesmo que isso aqui é só uma treta de internet? Não tem nada a analisar, a pensar, a refletir, a fazer uma autocrítica sobre os rumos que a direita brasileira vem tomando? Porque pra mim tem muita coisa, viu? Pra mim tem muita coisa. Eu acho que muitas vezes a direita tá dando errado exatamente por varrer pra debaixo do tapete os seus problemas. Como o Chiquinho queria ter outro candidato, né? E agora vai ter, né, Chiquinho? Agora vai ter um governo democrático, né? Você tá lutando por Bolsonaro, né? Free Bolsonaro. A direita brasileira é o tempo todo, sabe? Alberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio. E o povo gosta disso. O povo gosta de valorizar esse tipo de gente. Errado é o Paulo Figueiredo. Errado é o Paulo Figueiredo. E acho que também por esses episódios vocês entendem cada vez mais porque eu, velho, não tô rodando por aí. Fico fazendo live porque não daria pra ficar fazendo live com essa turma, sabe? Ficar fingindo amizades, sabe? Risinho pro lado, risinho pro outro. Não dá. Simplesmente não dá. Mas não dá. Não dá mesmo. Ver que Paulo Figueiredo, ele tá na pista antes de mim. Eu assisti a Paulo Figueiredo num programa que era segundas-feiras, no Terça Livre. Na época eu pensei, era um estudo todo mal acabado. Sabe? Acho que não era nem ainda aquele estudo em Brasília. O Alan se lembra disso daí. Já tava lá, pô, segundas-feiras. Uma galera que tem na política já tava no Terceiro de Tudo Era Mato. Tinha um programa às quintas-feiras que era com a Carol de Tone e acho que o Princeso. A Bia Kiss também participava de lá. Isso tudo antes da eleição de Bolsonaro.
Sabe? Aí você fica vendo assim, eu falo, rapaz, o pessoal que eu sei, que eu conheço, que tá aí, tá na pista, na cara a tapa há muito tempo, que eu vi vejo uma coerência ao longo dos anos, esse pessoal não presta. Quem presta mesmo é quem chegou agora. Fala bonito, lava a alma, né? Muita alma, aí que presta. A gente tá na situação que tá muito, por quê? Por conta dos emocionados. As mesmas pessoas que, por exemplo, criavam uma pressão social, que isso ficou claro em diversos momentos. Eu não lembro se saiu algum áudio relativo a isso daí, ou foi alguma entrevista mesmo assim aberta, mas teve não foi uma notícia na época, assim, que Bolsonaro tentou demitir Moro algumas vezes, mas não tinha espaço, por exemplo, para Bolsonaro demitir, porque seria basicamente assim o fim do governo. Tanto que quando o Moro sai, o Dória liga pro Guedes e fala, Guedes, você sai, o governo acaba. E aí, embora, pula aí do barco também. Porque a percepção popular é essa gigantesca. Quando o Moro saiu, e aqui não é como ofensa não, porque pra mim é uma pessoa íntegra e uma pessoa que tá aí realmente somando há muito tempo. Eu acho que a gente começou mesmo no mesmo período, foi a Bárbara. Até a Bárbara que tá aí firme e forte. A Bárbara chegou a dar uma tremida na época da saída do Moro. Isso não faz dela nada, não tô falando aqui pro trito nem nada, só pra lembrar. Foi uma época dificílima. Dificílima a saída do Moro. Dificílima. Quem tava lá viveu na época. Mas, não, o Bão Novo, é o Oswaldo Eustáquio, é o Roberto Jefferson, é o Pablo Marçal, é a Sarah Winter, é o Frota, é a Joyce. A Joyce falava muito bem, né? Muito votada, campeã de votos. A direita precisa amadurecer. Não consegue se autoconter e evitar, né, que essas maluquices ganhem corpo. Como é que pretende derrotar um sistema extremamente complexo, de gente extremamente poderosa, que se movimenta muito bem, com inúmeros tentáculos, que sabe muito bem o que está fazendo? Eu vou mandar todos isso que eu dei play e o que eu dei lá do Lourival lá no Telegram. O link tá sempre na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, emprem.com.br. Possivelmente ainda vai falar mais um pouco disso daqui. Essa confusão pra mim não tem cara que vai acabar. Se alguém resolver ir dar piti pro meu lado, tem que responder também, né? A parte do jogo. E é isso. A gente vai comentando de tudo, um pouquinho. A gente comenta dos assuntos do dia, também comenta isso daí, tinha mais coisa pra comentar. O Barroso ontem saiu, deixou o seu último voto absurdo. A gente fala sobre isso. Tem umas coisas do Lula também pra gente comentar. Mas esse assunto possivelmente pra amanhã. Por hoje eu fico por aqui. Deixo pra vocês aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.